No local do casamento, chutei minha própria mãe biológica para longe a 8 metros, e esmaguei a perna de Egibo na frente deles. Até mesmo meu pai, que tentou me impedir, foi arremessado para longe com um chute. Tudo por causa da minha sexta irmã, que na vida passada, com ciúmes do meu favor, me entregou a traficantes de pessoas. Eu me esforcei ao máximo para escapar das mãos dos traficantes, mas quando voltei para a família e descobri que eles haviam dado todo o seu amor a Egibo, que havia sido adotado, e para mim, seu filho biológico. Meus pais me davam tapas e me insultavam sempre que não gostavam de algo em mim, chegando até a me desprezar por não ter educação. Quanto às minhas irmãs, diante de mim, seu irmão biológico perdido por 13 anos, não apenas não mostravam a intimidade de um reencontro, mas, coincidentemente, me desprezavam, e bastava que eu fizesse algo um pouco mal para atrair seus insultos coletivos. E até mesmo socos e pontapés, e a irmã mais nova, ainda mais, na frente de todos. Disse sem rodeios que queria que eu morresse, dizendo que eu estava dividindo o amor da família por ela e pelo irmão Gibo, e Egibo. Sob sua aparência medíocre e comum, escondia um coração extremamente malicioso, desde que voltei para a família e ele me incriminava e armava contra mim de todas as formas. Um tapa forte atingiu diretamente meu rosto. Essa mulher vadia realmente ousa falar comigo assim. Você quer morrer? Uma sensação de picada me fez perceber que eu havia renascido no dia mais humilhante da minha vida. Neste momento, Llewellyn estende a mão para me repreender, e Egibo. Você está louco? Ajoelhe-se agora e peça desculpas ao papai. E Egibo se encosta nos braços de Llewellyn, sorrindo friamente, esperando para me ver passar vergonha. E Llewellyn apenas me olha com desdém, sem um traço de calor em seus olhos. O ingrato Shinvensha está ainda mais assistindo ao show de lado, olhando para mim como uma piada, aos olhos deles. Eu sou apenas um inútil que é respeitoso com sua família, e Kangmu ainda mais com um olhar de arrogância, esperando que eu sorria para ela. As expressões dessas pessoas não escondem nada, e eu sei o que eles estão pensando com um olhar. Eu não pude deixar de mostrar um sorriso zombeteiro, e Llewellyn me viu sorrir e começou a xingar. E Egibo. Seu coisinha barata, do que você está rindo? Ajoelhe-se agora. Por que você está respondendo? O que você disse? Llewellyn mal podia acreditar em seus ouvidos. Este ainda é o irmão mais novo que era respeitoso comigo em dias normais. E que aceitava ser espancado e xingado. O que foi? Você não ouviu? Eu digo com um sorriso frio, as palavras ditas com força total. Eu disse, por que você está respondendo? Ao ouvir isso, Llewellyn arregalou os olhos e disse com raiva, seu coisinha mal educada, como você ousa me xingar? Te xingar? Estou olhando para ela com escárnio. Eu não estou te xingando. Estou te elogiando. Você, seu grande idiota, não consegue entender que estou te elogiando? Você ousa me xingar de grande idiota? Você está realmente cortejando a morte. Depois de dizer isso, ela correu para me dar um tapa na cara. O som de um tapa alto soou novamente, mas inesperadamente, o tapa atingiu o rosto de Llewellyn. Eu revidei, e Llewellyn caiu no chão, seu vestido azul celeste coberto de lama. Vendo isso, Yeonjun avançou e levantou o pé para chutar minha barriga. Yelu, seu grande idiota! Você ainda ousa bater na sexta irmã? Vou te matar hoje. O salto-agulha do sapato é afiado como uma faca. Que coração cruel! Um brilho frio brilhou em meus olhos. Levantei o pé direito e chutei para fora com força. Com um estrondo, Yeonjun deslizou no ar em uma curva graciosa. Então, ela bateu na torre de champanhe antes de parar. Os requintados e elegantes copos de champanhe foram quebrados em pedaços, e os cacos de vidro se misturaram com o licor transparente, esmagados em seu corpo. E Xuxian rapidamente avançou para ajudá-la a se levantar, preocupada. Quarta irmã, você está bem? E Yeonjun cobriu a barriga. Deitada nos braços de Xuxian, pálida, segunda irmã. Por favor, ajude-me a dar uma boa lição neste grande idiota. Xiu, você é simplesmente um ingrato. Como você ousa bater tanto na sua quarta irmã? Diante do rugido rouco de Xuxian, não havia um traço de flutuação em meus olhos. O quê? Só eles podem me bater, e eu não posso revidar? Xuxian olhou para mim com um sorriso, parada no lugar, e Ye Kangmu e Llewellyn ao lado. O casal Shinvensha e Bai ficaram chocados. Neste momento, Egibo correu para o lado de Llewellyn como se estivesse sendo perseguido por um cachorro. 2 linhas de lágrimas escorreram como se não custassem nada. Irmão Xiu,
Você está indo longe demais. Você fez algo errado, irritou Yunia e a fez fugir do casamento, e não tem nada a ver com a quarta irmã e a sexta irmã. Por que você bateu na sexta irmã e na quarta irmã? Veja como a quarta irmã e a sexta irmã estão. As três irmãs e Xuxian olharam para Egibo comovidas depois de ouvir isso. Ainda bem que temos o irmão mais novo Gibo, que sente pena delas. Então, as três irmãs olharam com olhos odiosos. Vendo os olhos das três irmãs se tornarem ferozes, e Egibo abaixou a cabeça silenciosamente, parecendo triste. Na verdade, ele revelou um sorriso sombrio onde ninguém podia ver. Wen Yan, eu aplaudi com um sorriso. Que discurso de chá familiar. Eu digo, seu grande idiota, você pode atuar de forma menos falsa? Como é que as lágrimas já estão a cair tão depressa? Onde é que escondes as tuas gotas para os olhos? Ao ouvir isto, Egibo olhou com rancor. Mais fácil. Mais depressa se acalmou. Irmão Xiu, eu sei que estás muito infeliz agora, mas não devias descarregar na irmã. Se queres descarregar, então descarrega em mim. Não importa como me batas, eu não te vou culpar. Boa, Egibo. Eu sorri radiantemente. Dadadá. Foste tu que disseste isso. Não importa como te bata, não me vais culpar. Irmão Xiu, eu só. Egibo de repente sentiu algo de mal. Estava prestes a dizer algo para ganhar tempo. Mas eu não lhe dei nenhuma hipótese de escapar. Agarrei-o fortemente pelos cabelos e levantei-o do chão, como se estivesse a levantar um pintainho. A dor lancinante que vinha das raízes do cabelo fez com que Egibo mostrasse os dentes de dor. Olhei para ele friamente. Seu bastardo, não penses que eu não sei as coisas que tens feito. Egibo entrou em pânico por um momento. Mas em breve fingiu não saber. Eu não sei do que é que estás a falar. Estás a fingir que não sabes. Eu sorri, com os olhos cheios de ferocidade. Seu bastardo. Eu digo-te, eu sei tudo sobre as coisas que tens feito ao longo dos anos. Não penses que os teus pequenos estratagemas podem enganar o céu. Muito menos penses que, com eles a proteger-te, nada te vai acontecer. Isto não acabou entre nós. Ao ouvir isto, Egibo também abandonou a sua fachada, olhando para mim com um olhar rancoroso. Sussurrou, seu bastardo, é melhor baixares-me. Acreditas que eu vou pedir aos pais para te darem uma lição? Olhei para ele com indiferença. Achas que eu ainda me importo com esses pais bastardos? Depois de dizer isto, dei uma estalada a Egibo com a mão invertida. A pensar nas armadilhas e injustiças que sofri em vidas passadas e nesta vida, os meus olhos ficaram instantaneamente vermelhos como sangue. Agarrei o cabelo de Egibo e atirei-o ao chão. Esmaguei-o violentamente. A cara nojenta de Egibo foi esmagada contra o chão. Depois pisei a sua cabeça oleosa, esfregando-a no chão para trás e para frente. E Egibo gritou de dor. Neste momento, a minha raiva acendeu instantaneamente a minha razão. Foi este bastardo que me fez repetir os meus erros. Foi este bastardo que destruiu tudo que eu tinha. Foi este bastardo que me fez morrer de morte não natural na minha vida passada. Seu bastardo, eu digo-te, hoje vou cobrar alguns juros primeiro. E depois brinco contigo devagar no futuro. Depois de dizer isto, levantei o meu pé direito e parti. O braço e a coxa de Egibo de forma rápida e impiedosa. O choro e os gritos ecoaram incessantemente no salão. E Egibo, filho, eu os observei com um sorriso frio. Sob o olhar de ódio deles, mirei na virilha de Egibo e pisei com força. Com 2 estalos, 2 ovos estouraram sob o pisão duro e inclinado. Um grito dilacerante ecoou por todo o local do casamento. Todos os presentes, ao verem essa cena, arregalaram os olhos em choque. As 3 irmãs Xuxian e Ekangmu, ao verem essa cena, ficaram atordoadas. Apenas Meio Aniwan gritou e correu para a frente. Seu animal, solte meu filho. Mesmo já tendo decidido romper relações com eles, ainda assim, ouvir minha própria mãe me chamar assim. Ainda sinto uma dor no coração. Meio Aniwan me empurrou, ignorando tudo, e abraçou Egibo. Filho, você está bem? E Egibo, com pouco mais de 10 anos, já estava com tanta dor que não conseguia falar, apenas com um olhar ressentido e cruel, olhava para você. Meio Aniwan notou o olhar de Egibo e uma onda de raiva surgiu em seu coração. Filho, mamãe vai te vingar. Terminando de falar, Meio Aniwan se levantou e me olhou, rangendo os dentes. Seu animal, vou te espancar até a morte hoje. Vendo Meio Aniwan correndo em minha direção, só sinto uma tristeza fria. Nem mesmo um cachorro trataria meu próprio filho assim. O som do tapa ecoou. Fechei os olhos. Bata. Depois desse tapa,
O vínculo entre mãe e filho será apagado de uma vez por todas. Pará! Um tapa violento acertou meu rosto com força. Meio Aniwa não se conteve, deixando uma marca de mão vermelha e sangrenta em meu rosto. Os membros fortes das famílias Yeixen soltaram um suspiro de alívio. Esse é o eu de sempre, cauteloso, paciente, aceitando socos e chutes. Meio Aniwa olhou para a marca, de mão vermelha e sangrenta em meu rosto, e sua raiva aumentou ainda mais. Então, usando toda a sua força, ela balançou o braço novamente para dar um tapa. Mas, no instante seguinte, estiquei a mão diretamente e segurei firmemente a mão de Meio Aniwa. Meio Aniwa pareceu não esperar que eu resistisse. Seu animal, não me solta logo? Abri os olhos lentamente. Os olhos vermelhos assustaram Meio Aniwa, que ficou paralisada no lugar. Mas, quando se acalmou, um forte sentimento de humilhação se espalhou instantaneamente por todo o seu corpo. Despertou ainda mais a fúria de Meio Aniwa, que imediatamente levantou a outra mão, pronta para me dar outro tapa forte. Você ainda ousa me olhar assim? Seu ingrato, está cansado de viver. Meio Aniwa levantou o braço e me atingiu, com um estalo alto e claro. O som ecoou por todo o local do casamento. Meio Aniwa me deu um tapa com a mão invertida e me jogou para longe. Os convidados presentes ficaram chocados ao ver essa cena. Sim. O que está acontecendo? A senhora elevou um tapa? Meio Aniwa, vestida com um vestido vermelho berrante, estava caída no chão, sem reação por um longo tempo, então gritou e se levantou. Com um rosto distorcido, movimentos desajeitados e hesitantes, nem um pouco de respeito filial. Você ousa me bater? Eu sou sua mãe, seu ingrato e malcriado. Eu vou te matar hoje. Senti um turbilhão de raiva subindo à minha cabeça. Como ele ousa dizer que é minha mãe? Ele, que me critica e maltrata, me bate e me xinga, sem cumprir nem um pouco do dever de uma mãe. Também tem o direito de dizer que é minha mãe? Neste momento, não consegui mais suportar, corri para a frente, agarrei seus cabelos e puxei. Acompanhado por seus gritos miseráveis, agarrei seus cabelos e esmaguei seu rosto na mesa. Peguei uma faca de mesa do bolo e a encostei em seu pescoço, Meio Aniwa, tonta e atordoada. Sentiu um arrepio no pescoço, acordou imediatamente, ficou ali tremendo e com medo de se mover. Até sua voz começou a tremer. Você, o que você quer fazer? Filho ingrato. De agora em diante, não quero mais ouvir você dizer que é minha mãe. Você é meu filho, por que eu não posso dizer? Suprimi minha raiva. E a lâmina fria riscou levemente para cima, uma marca de sangue surgiu instantaneamente no pescoço branco de Meio Aniwa. Ye Kangmu e os outros ficaram aterrorizados, mas ao verem minha aparência fria, não ousaram avançar. Só puderam ficar parados, ansiosos e furiosos. Olhei para todos e repreendi em voz baixa. Meio Aniwa, coloque a mão no coração e pergunte a si mesma, você merece ser minha mãe? Meio Aniwa de repente sentiu uma dor aguda no coração, como se tivesse perdido algo para sempre, e Exil, seu ingrato. Estava no chão, lutando para se levantar, segurando o peito, com um rosto pálido de dor, respirando com dificuldade. As três irmãs Exil Xian e o indiferente Egibo ficaram estupefatos ao verem essa cena. Neste momento, com os olhos brancos grudados na boca, eles se esconderam atrás de Shen Wenshan, falando pelas costas, ai, meu Deus, como essa família é tão cruel. Ainda bem que nossa Yunian fugiu do casamento, senão seria espancada até a morte por essa família. Shen Wenshan, por sua vez, fez uma expressão de dor e tristeza. Do jeito que você é, como posso confiar minha filha a você? Você nos desapontou demais. A família teve um filho como você, que azar. E, novamente, caminhando lentamente em direção a Shen Wenshan com aquela faca de jantar, a aura fria ao redor dele fez esse hipócrita fingido tremer. Não se aproxime. Shen Wenshan reuniu coragem à força e perguntou com a voz trêmula, o que você quer fazer? Eu olhei friamente para Shen Wenshan e rugi. Eu mandei você sumir, você não ouviu? Shen Wenshan tremia de raiva, com o dedo tremendo e apontando, mas não conseguia dizer uma palavra. Se você não sumir, vou aleijar sua mão. Ao ouvir isso, Shen Wenshan imediatamente abaixou a mão. Eu o olhei com desdém e cuspi friamente uma frase. Suma. Depois de xingá-lo, passei por esse hipócrita e subi ao palco. Os olhares dos convidados se concentraram imediatamente em mim. Por favor, me dê o microfone. O apresentador também disse com algum medo, aqui, aqui. O apresentador rapidamente me entregou o microfone, em um piscar de olhos, deixou o palco. Eu bati no microfone.
O som abafado ecoou instantaneamente por todo o local do casamento. Muito obrigado a todos por, em meio às suas agendas lotadas, terem tirado um tempo para participar do meu casamento. Mas todos vocês acabaram de ver que a senhorita Shen Yunian já me abandonou e deixou o local do casamento. O casamento é um ritual para duas pessoas formarem uma família, mas, obviamente, a senhorita Shen Yunian não quer formar uma família comigo. Portanto, anuncio que eu, Ye Xiu, e a senhorita Shen Yunian, a partir deste momento, estamos oficialmente cancelando o noivado. Filho ingrato, o que você está dizendo? Virei a cabeça e olhei para Ye Kangmu, que se levantava do chão com uma expressão de surpresa, e disse friamente, você está surdo? Eu disse que quero me divorciar, você não ouviu? Filho ingrato! Calhe a boca! Ye Kangmu rapidamente se levantou do chão e correu para o palco, dando 2 tapas. Nesse momento, meu corpo já estava um pouco cansado e não consegui evitar, recebendo 2 tapas altos. Quem te deu o direito de cancelar o noivado com Yunian? Isso é uma decisão dos nossos pais das famílias Ye e Shen, dizendo sem parar. Você, seu tapa. Como você pode dizer esse tipo de coisa na frente de tantas pessoas? Como vamos fazer com que Yunian se mostre em público no futuro? Sinto uma ironia enorme. Ela, Shen Yunian, foge do casamento na frente de tantas pessoas. Como vou me mostrar em público no futuro? Ao ouvir isso, o rosto de Baiyan ficou sombrio, amaldiçoando com acidez e maldade. E você, um inútil, ainda precisa se comportar como gente? Você não merece a nossa Yunian. Nossa Yunian se casar com você. É a sorte de 8 vidas suas. Você ainda ousa criticar a nossa Yunian? Deixe-me te dizer. Retire imediatamente o que você acabou de dizer, ou então eu vou deixar minha filha te dar uma boa lição. Ha ha ha, Wenyan me fez rir de raiva. Baiyan, cadê seus olhos? Você é realmente um inútil. Já que você sempre me desprezou, por que não deixa sua filha se divorciar de mim? Não. Ao ouvir a palavra divórcio, o rosto de Baiyan empalideceu e ele imediatamente recusou. Você não pode se divorciar de Yunian. Por quê? Já que você me despreza. Depois que Shen Yunian e eu nos divorciarmos, você pode procurar livremente pelo seu genro ideal. Não é exatamente isso que você quer? Por que você não concorda? Uma camada dourada brilhou nos olhos de Baiyan, mas ele ainda era intimidador na boca. De qualquer forma, seu inútil, você não pode se divorciar de Yunian. Eu também não vou deixar Yunian se divorciar. Seu inútil, desista dessa ideia. Estou um pouco confuso. Não importa no passado ou nesta vida, Baiyan me despreza. Já que me despreza, então, por que não deixa Shen Yunian se divorciar de mim? Eu olhei para Baiyan com um sorriso divertido, prestes a perguntar o motivo. Shen Venchan se levantou muito prontamente e disse, ok, Xiao Ye. Eu sei que você está muito bravo agora. Yunian também tem culpa nisso. Mas você é um homem grande. Um homem deve ceder às mulheres. Você não pode envergonhar Yunian por causa dessas coisas. Quando Yunian voltar, eu vou dar uma boa bronca nela. Você não pode ter a ideia de divórcio só por causa disso. O casamento de vocês 2 gerações foi decidido pessoalmente pelos mais velhos das famílias Ye e Shen. Você não pode ser caprichoso e querer cancelar o casamento quando quiser. Como homem, você deve ser magnânimo e tolerar os pequenos defeitos de Yunian. Afinal, Yunian se casar com você. Também é você quem se deu bem. Então agora você vai ao palco e anuncia para todos que você estava apenas falando bobagens agora. Só estava fazendo uma piada com todos e o assunto acaba por aí. Caso contrário, eu realmente vou ter que te dar uma boa lição. Uau, se eu não conhecesse a natureza de Shen Venchan, eu realmente seria enganado por todas essas bobagens dele. Olhando para esse dueto, por que eles não concordam com o meu divórcio? Mas não importa qual seja o motivo. Eu soltei um suspiro de ar turvo e me acalmei lentamente. Na minha vida passada, no dia do casamento, eu também enfrentei Shen Wenchan fugindo do casamento. Na época, eu queria cancelar o casamento, mas assim que eu disse que queria cancelar, as famílias Ye e Shen começaram a me insultar em uníssono, como se Shen Wenchan fugir do casamento fosse minha culpa. Mais tarde, por causa do desejo do avô e da responsabilidade de ambas as famílias, eu só pude suportar. Eu só não esperava que uma vida de casado sufocante de 6 anos começasse ali, e eu finalmente me libertei somente quando fui morto na vida passada. Quando me lembro daqueles dias de opressão, ainda me sinto pior que morto, mesmo incendiando tudo. Eu nunca mais vou repetir os mesmos erros. Não importa o que eles digam ou façam, nada vai impedir minha decisão.
Vocês estão todos surdos? O que eu disse agora não foi um pedido, mas um aviso. Eu vou cancelar o noivado com Shen Weishan. Ao ver isso, Ye Kangmu ficou furioso. Cale a boca! Seu filho rebelde, ajoelhe-se para mim. Então ele avançou, pronto para usar mais 2 sonoros tapas na cara para mostrar o poder de Yanfu. O braço erguido balançou para baixo violentamente. Eu segurei seu pulso, olhando para Ye Kangmu furioso, com uma grande onda de ferocidade em seus olhos. Ye Kangmu, você já bateu o suficiente? Seu filho rebelde ainda ousa revidar? Eu vou te matar! Ye Kangmu levantou o outro braço e estava prestes a bater no meu rosto. Ao ver isso, uma luz fria brilhou em meus olhos. Segurei o pulso de Ye Kangmu e o torci para trás, e então usei a ponta do meu pé para chutar violentamente no joelho de Ye Kangmu. Acompanhado por um som nítido de fratura óssea, o braço de Ye Kangmu torceu 90 graus, incapaz de passar. Um grito estridente ecoou instantaneamente por todo o local, fazendo com que muitos convidados sentissem palpitações. Ye Kangmu estava lutando dolorosamente, segurando o braço quebrado. Eu olhei para o verme que se contorcia no chão, sem um traço de piedade em meus olhos. Se fosse para dizer quem eu mais odeio na família Ye, naturalmente é Ye Kangmu, que mais me bateu e xingou e que é tendencioso e hipócrita. Ele é a raiz da minha dor na família Ye, também um cúmplice que causou minha morte na vida passada, e ainda mais um cara que não merece ser pai. Você realmente ousa tratar seu pai assim? Eu devo chamar a polícia para prendê-lo. Ao ouvir isso, eu dei um sorriso desdenhoso e lentamente me abaixei, dizendo friamente para Ye Kangmu. Ye Kangmu, mesmo que eu seja pego e levado para a delegacia, no máximo vou te pagar algumas despesas médicas. Mas se você for para a delegacia, pode não conseguir sair de novo. Ye Kangmu ficou surpreso por um momento. Olhando para mim com raiva, ele perguntou em voz baixa, o que você quer dizer? Um arco perigoso se ergueu no canto da minha boca. Ye Kangmu, como Ejibo morreu? Você deveria saber melhor do que eu. Ao ouvir isso, Ye Kangmu ficou extremamente vigilante e apavorado, olhando para mim com descrença. Como você sabe disso? Peguei o celular na mão com um olhar de zombaria. Foi descoberto. Nada fica escondido para sempre. Eu não só sei disso, como também sei onde estão as evidências. Ye Kangmu. Precisa que eu chame a polícia para você? Ye Kangmu apontou para mim com o dedo indicador tremendo sem parar, dizendo que não deveríamos ter te trazido de volta do orfanato. Você não teme a retribuição divina? Ao ouvir isso, de repente caí na gargalhada. Ha 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 ha! Como pode haver retribuição divina? Se houvesse retribuição divina, por que esses bastardos não foram punidos? Todos ficaram assustados com a minha risada repentina. Ye Kangmu fingiu que nada havia acontecido, suportando a dor e gritando furiosamente. Filho rebelde, eu te digo, a menos que você rompa relações conosco, eu nunca concordarei com você cancelar o noivado com Shen Yuyan. Pode esquecer isso. Romper relações? Eu dei um sorriso de desdém. Posso. O quê? Ye Kangmu e os outros não reagiram. Eu estava pegando uma faca de mesa e caminhando em direção às 2 árvores antigas milenares, e então fiz um corte no pilar de pedra. Com sangue, escrevi meu nome nas árvores antigas. Eu, Ye Xiu, rompo meus laços com Shen Yuyan e cancelo o casamento para sempre. Então, me virei e voltei para o palco. Os convidados se entreolharam. Não prestei atenção nos olhares de todos. Com o dedo, deixei cair uma poça de sangue no peito. Eu, Ye Xiu, juro com sangue, a partir de hoje, romper todos os laços com a família Ye. Nesta vida, não nos reconheceremos novamente. Depois de dizer isso, joguei o microfone e tirei o paletó sob medida. Joguei no palco e me virei para sair. As famílias Ye e Shen olharam para minhas costas, atordoadas. Nesse momento, Ye Xian disse, Jibo desmaiou. Ao ouvir isso, Mei Yuan ficou chocada. Sem se importar com a lesão no pescoço, correu para Ye Jibo e começou a chorar. Ye Luolin olhou para ele. As calças molhadas de Ye Jibo mudaram drasticamente de cor. Parece que o lugar de Jibo foi esmagado. Mei Yuan ficou tão assustada que seu rosto ficou branco. Vamos levar Jibo para o primeiro hospital imediatamente. A quinta irmã trabalha lá como médica. Ela certamente poderá salvar Jibo. Depois que Ye Luolin terminou de falar, ela se virou e saiu. Neste momento, Ye Xian ajudou Ye Yanjun e disse para Ye Kangmu, este assunto não pode ser deixado assim. Ye Yanjun cobriu o estômago e disse com um rosto pálido, Ye Xiu,
esse bastardo, feriu Jibo e papai tão gravemente. Eu absolutamente não vou deixá-lo escapar. Vamos chamar a polícia agora e prendê-lo. Ye Kangmu ficou ansioso quando ouviu que queriam chamar a polícia e gritou: não deixem chamar a polícia. Ye Yanjun olhou com espanto para Ye Kangmu, cujo rosto estava cheio de raiva. Pai, ele não só feriu gravemente Jibo, como também atacou nossos parentes. Se não lhe dermos uma lição desta vez, ele ficará ainda mais fora de controle no futuro. Vou ligar para a polícia agora. Ao ouvir isso, Ye Kangmu olhou furiosamente. Eu disse para não chamarem a polícia. Vocês não entendem? Ye Xian, que estava ao lado, não aguentou mais. Pai, desde quando você se importa tanto com aquele bastardo? Cale a boca. Ye Kangmu não queria explicar muito. Apenas olhou para as irmãs Ye e Mei Yuan que estavam presentes. Eu digo a vocês, ninguém pode chamar a polícia sobre o que aconteceu hoje. Quem ousar chamar a polícia, eu o expulsarei de casa, sem piedade. Ao ouvir isso, todos os presentes olharam seriamente para Ye Kangmu. Vendo Ye Kangmu furioso, só puderam abandonar temporariamente o plano de chamar a polícia. Mas em seus corações havia ainda mais ressentimento em relação a mim, jurando me mandar para a prisão. Estes são dois Rolls-Royce Phantom pretos, avançando pela rua. Todos entraram no carro e foram para o hospital. No momento em que o Rolls-Royce saiu do portão do Parque Florestal, um Maserati MC20 cinza prata passou pelo Rolls-Royce, e eu o reconheci de imediato. Este é o carro de Shen Yuyan. É o presente de casamento que dei a ela. Todos nós olhamos para Shen Yuyan no banco do motorista. Memórias sombrias surgiram incessantemente. Mas meus passos nunca pararam. Uma pessoa e um carro avançando ao longo de duas linhas retas paralelas. O Maserati estacionou rapidamente no local do casamento. Shen Yuyan, vestida com um vestido de noiva branco, desceu do carro com passos leves, olhando para a cena caótica do casamento. Seu rosto estava cheio de dúvida. Neste momento, Bai Yan correu para o lado de Shen Yuyan, reclamando incessantemente. Yuyan, você finalmente voltou. Você nem imagina o que aquele inútil do Yixiu fez agora há pouco. Shen Yuyan olhou ao redor, não encontrando meu paradeiro. O que aconteceu? Mas o olhar dos convidados presentes a deixou muito confusa, como se fosse zombaria e desprezo. Neste momento, Shen Weishan caminhou até Shen Yuyan e disse: Yuyan, aquele inútil do Yixiu fez um escândalo imperdoável agora há pouco. Ele realmente disse na frente de tantas pessoas que queria romper o noivado com você. Ele simplesmente não colocou a reputação da nossa família Shen em seus olhos. Impossível! Shen Yuyan franziu a testa, parecendo não acreditar. Minha filha tola, você realmente conhece o rosto, mas não conhece o coração. Bai Yan imediatamente contou o que havia acontecido, e Shen Yuyan ficou ainda mais confusa depois de ouvir. Mãe, o que você está dizendo é realmente sobre Yixiu? Como ele poderia fazer isso? Ele geralmente se preocupa mais com sua família. Como ele poderia atacá-los? Ele jurou que me amaria para sempre. Como ele poderia romper o noivado comigo? Vendo que Shen Yuyan não acreditava, Bai Yan a puxou para o palco, apontando para a mancha de sangue e dizendo: foi aqui que aconteceu. Ele disse na frente dos convidados presentes que queria romper o noivado com você. E aqui fez um juramento de sangue, dizendo que queria romper todas as relações com a família Ye. Olhando para a fumaça branca, Shen Venin ainda batia o pé de raiva. Yunian, o que sua mãe disse é verdade. Vendo que Shen Venin não acreditava, Shen Vencha apontou para os convidados ao redor e disse: se você não acredita, pode perguntar a qualquer um. Eles todos viram. Diante da dupla prova do pai e da mãe, Shen Venin teve que aceitar a realidade. O local do casamento estava uma bagunça. Olhando para baixo, ficou instantaneamente cheia de raiva. Ele se atreveu a jogar no chão o vestido de noiva que ela havia dado a ele. Então ele saiu do local do casamento. Isso é demais. Shen Venin estava furiosa. Pegando o vestido de noiva do chão, ela se virou para sair. Vendo Shen Venin prestes a sair, Bai Yan apressou-se para a frente e perguntou preocupada: filha, onde você vai? Shen Venin disse com um rosto frio: eu vou procurar Yixiu. Ele foi longe demais hoje. Filha, aquele idiota ficou louco hoje. É melhor você não ir procurá-lo. E se ele te bater? Shen Venin franziu a testa: mãe, Yixiu não se atreve a me bater. Pode ficar tranquila. Mas Bai Yan ainda queria dizer algo. Shen Venchan já havia se aproximado. Yunian, embora aquele inútil tenha ido longe demais hoje. Mas você também está errada. Você não deveria ter saído do local sem dizer uma palavra durante a cerimônia de casamento.
Embora aquele inútil goste de você, o que você fez hoje realmente o deixou bravo. É melhor você pedir desculpas para aquele inútil. Shen Venia não teve tempo de falar, Bai Yan já estava descontente. Por que nossa Yunian pode se casar com ele? Essa é uma grande bênção para ele. O que nossa Yunian fez para deixá-lo tão bravo? Não é só ter saído um pouco durante o casamento? Isso conta como um erro? Por que Yunian deveria se desculpar com ele? Vendo a atitude irracional de Bai Yan, Shen Weishan queria aconselhá-la, mas lembrou-se das palavras duras que havia dito a ele hoje e não disse mais nada. Shen Venia abriu a boca friamente e mudou de assunto. Não se preocupe, eu não vou me desculpar. Eu saí do local hoje porque tive uma emergência repentina. Eu não fiz nada de errado. Por que deveria me desculpar com ele? Ouvindo Shen Venia dizer isso, Bai Yan se sentiu aliviada. Filha, é ótimo que você pense assim. Você absolutamente não pode se desculpar com aquele gago, não, não. Por que deveríamos nos desculpar com ele? Deveria ser ele quem se desculpasse com mim e seu pai. Ele, na frente de tantas pessoas hoje. Ele nos fez passar por tanta vergonha na frente das pessoas. Ele nos fez perder toda a nossa face e ainda espera que peçamos desculpas a ele. Ele não merece. Ainda vamos acertar as contas com ele. Shen Venian franziu ligeiramente a testa. O que ele fez com vocês dois? Ele nos fez passar vergonha na frente de tantas pessoas e ainda chamou seu pai de inútil. Ao ouvir isso, a expressão de Shen Venian ficou cada vez mais sombria. Mãe, Yeshil está exagerando. Vou procurá-lo agora mesmo. Shen Venian queria continuar entrando no carro, mas pensando em algo, ela o impediu. Filha, aquele inútil está muito estranho hoje. Tenha cuidado. Ele disse que queria se divorciar de você na frente de tantas pessoas. Muitas pessoas ouviram isso. Você não pode deixá-lo se divorciar de você. Ele também precisa se desculpar publicamente e dizer que estava delirando, caso contrário, pode haver grandes problemas. Shen Venian disse, pai, e suspirou impotente. Pai também sabe que você não quer se casar com Yeshil. Mas este casamento é muito importante para a família Shen. Você sabe que nossa família Shen não tem estado bem nos últimos anos. Se ele se divorciar de você publicamente, toda a nossa família Shen será afetada. Ao ouvir isso, Shen Venia acenou com a mão confiantemente e disse, pai, você não precisa dizer mais nada. Eu entendo tudo. De qualquer forma, eu vou cumprir este casamento. Quanto a Yeshil dizendo que quer cancelar o casamento, pai, não se preocupe. Yeshil nunca vai se divorciar. Desde que o noivado foi definido, ele sempre valorizou muito este casamento comigo. Não importa o que ele faça normalmente, ele é muito atencioso. Ele nunca me fez ficar com raiva uma vez sequer. Como uma pessoa assim estaria disposta a se divorciar de mim? Ele está apenas usando uma tática de se fazer de difícil. Não caia nessa. Diante da filha confiante, Shen Venian disse generosamente, então estou aliviado, filha. Embora aquele inútil tenha sido tão rude com o pai hoje, eu não quero persegui-lo. Apenas diga a ele para ter mais cuidado no futuro. Não, a sogra ficou infeliz ao ouvir isso. Yeshil nos tratou assim hoje. Nos fez perder a face na frente de parentes e amigos. Se ele quiser se casar com você, ele deve se ajoelhar e pedir desculpas a nós na frente de todos. Caso contrário, ele nunca poderá se casar com você. As sobrancelhas de Shen Venian estavam cobertas por uma camada de uma sombra persistente. Pai, mãe, não se preocupem. Eu vou fazer com que ele peça desculpas a vocês dois. Shen Venian terminou de falar e entrou no carro, desaparecendo rapidamente na escuridão. A sogra ficou ali com uma expressão presunçosa, como se já estivesse vendo Yeshil se ajoelhando diante dela na frente de todos. Shen Yunian olhava para o cenário caótico do casamento, franzindo a testa. Neste momento, no primeiro hospital popular de Modu, 3 belas mulheres com um ar de elegância entraram apressadamente no hospital perguntando informações, correndo para o segundo andar. No corredor barulhento e extenso, apenas Eluolin e Meio Aniwan estavam sentadas em um banco frio. Mãe, como está Gibo? Meio Aniwan levantou a cabeça, com lágrimas nos olhos. Esse Gi, a mais velha da família Ye, aproximou-se e perguntou em voz baixa, vocês não foram ao casamento daquele inútil do Yeshil? Ao ouvir meu nome, Meio Aniwan ficou tão zangada que suas mãos tremiam. Não mencione aquele inútil. Mãe, o que aconteceu? Ele te irritou de novo. As 3 irmãs e esse Gi perguntaram cautelosamente. Meio Aniwan ficou tão zangada que seu rosto ficou pálido e seu corpo tremia. E Eluolin, que estava ao lado, contou a elas o que aconteceu hoje, mas não mencionou a questão do rompimento das relações.
As três irmãs ficaram furiosas depois de ouvir o que aconteceu. O que você disse? Aquele inútil não só bateu em Xuxia e nas outras, como também atacou o papai e a mamãe. Llewellyn assentiu e disse com uma expressão de descrença, aquele inútil estava como um louco hoje. Ela não só feriu gravemente Gibo, como também esmagou aquilo do Gibo. Ao ouvir isso, o rosto de Gi estava coberto por uma densa névoa escura. Nós fomos tão boas com ela, e ela ousa nos tratar assim. Quando eu voltar, definitivamente vou quebrar as pernas dela, para que ela não continue causando problemas. É uma vergonha para nossa família e também. E Gi não tinha onde descarregar sua raiva maligna e, no segundo seguinte, queria descarregá-la em mim. Sexta irmã, ligue para aquele inútil e diga para ela vir correndo para o hospital em 10 minutos. Hoje eu vou dar dezenas de tapas na cara dela, e fazê-la se ajoelhar e bater a cabeça para Gibo, pedindo desculpas. Ao ouvir isso, Llewellyn pegou o celular e me ligou. Desculpe, o número que você discou está em outra chamada. Por favor, tente novamente mais tarde. As três irmãs da família cercaram Llewellyn, querendo esperar que a ligação fosse atendida para repreendê-la, mas a ligação demorou a ser atendida. Fez com que as três sentissem que algo estava errado, e então ligaram mais 3 vezes, com a mesma resposta. Como ela poderia te bloquear? Ela deve estar tramando alguma coisa de novo. E Gi estava quase enlouquecendo de raiva. Sexta irmã, me dê o telefone dela, eu vou ligar para ela. Desculpe, o número que você discou está em outra chamada, por favor, tente novamente mais tarde. Vendo isso, o rosto de Gi ficou lívido e então ela descobriu que todos os seus telefones haviam sido bloqueados. E Gi reprimiu sua fúria avassaladora. E murmurou roucamente, eu nunca vou deixar aquele inútil escapar. Mesmo que ela se ajoelhe e morra na minha frente, eu nunca mais a reconhecerei como minha irmã. As três irmãs assentiram em concordância. Olhando para vocês três irmãs falando sem parar, Llewellyn de repente sentiu-se muito triste, irmã mais velha. Três irmãs, ela já não me reconhece. A voz de maldição parou abruptamente. As três irmãs olham fixamente para Llewellyn. As três irmãs acham que eu devo estar a tramar alguma coisa por querer romper relações com elas. Não há necessidade de levar a sério. Nesse momento, a luz da sala de cirurgia apagou-se repentinamente, e as três irmãs pararam imediatamente de me acusar. Todas se aproximaram da sala de cirurgia. Sexta irmã, como está Gibo? E Gi, que saiu da sala de cirurgia, tirou a máscara e balançou a cabeça para todos os presentes com uma expressão sombria. Aquele canalha do Irishil foi longe demais. Para salvar a vida de Gibo, aquelas duas coisas tiveram que ser removidas primeiro. Ouvindo isso, Llewellyn ficou pálida e rapidamente agarrou Gi perguntando, Gi, o que você quer dizer? O que aconteceu com Gibo? E Gi livrou-se da mão de Llewellyn sem expressão. Esfregando as mãos com desgosto, mãe, o que eu quero dizer é, Gibo perdeu para sempre a capacidade de ter filhos. Llewellyn ficou atordoada por um momento, e então desmaiou. Vendo isso, as quatro irmãs rapidamente ajudaram Llewellyn a sentar-se numa cadeira, e Gi tremia de raiva, eu vou matar aquele canalha. Eu definitivamente vou fazê-la pagar o preço. E Han chorava ainda mais de raiva, não pode. Eu absolutamente não posso deixar essa canalha escapar. Vou chamar a polícia agora mesmo para prendê-la. Não chamem a polícia. Um grito agudo. As três irmãs estremeceram e viraram a cabeça em uníssono. O que apareceu à vista foi Kangmu com a mão direita enfaixada, e Gi e Yanjun estavam a apoiá-lo ao lado. As duas irmãs olharam para as três pessoas que estavam bloqueando a entrada do hospital. Sem dizer muito, Han ainda estava muito agitada. Pai, aquela canalha espancou o irmão Gibo até aquele estado. Eu definitivamente vou fazê-la ir para a prisão. Eu vou chamar a polícia. Não pode. Kangmu avançou para Han como um leão furioso. Por quê? Os olhos de Han estavam cheios de incredulidade. Não há porquê. Kangmu disse autoritariamente, eu digo que não pode, não pode. Ao ouvir isso, as outras irmãs também se aproximaram para persuadir Kangmu. Mas assim que começaram a falar, foram interrompidas furiosamente por Kangmu, calhe a boca. Kangmu examinou as mulheres ao redor e disse com ódio, vocês 7, ouçam com atenção. Ninguém pode chamar a polícia sobre o que aconteceu hoje. Isso é um assunto privado da nossa família e... Quem ousar chamar a polícia, eu a expulso de casa. Entenderam? Perante a fúria de Kangmu, as 7 irmãs, mesmo zangadas, só conseguem reprimir-se.
Nós entendemos, pai. O assunto de hoje termina aqui. Vamos primeiro ver Gibo. Neste momento, a porta da sala de cirurgia abre-se de repente e algumas enfermeiras empurram uma cama de hospital. Saindo da sala de cirurgia, Yekangimu e os outros foram todos para perto de Egibo. As lágrimas não paravam de cair. Agora, Egibo está todo embrulhado como uma múmia. Especialmente onde deveria estar o povo, está tão inchado como uma bola de boliche. As enfermeiras empurram cuidadosamente a cama de hospital para o quarto. Yekangimu e os outros seguem atrás. Apenas Ye-Han-Han fica parada no lugar, pegando no telemóvel para filmar a cena anterior. Depois, usando um software de edição, adiciona legendas ao vídeo gravado, dizendo essencialmente que Ishiu é pior que um porco ou um cão, não só bateu no seu próprio pai e mãe, como também feriu gravemente o seu próprio irmão. Até pisou e rebentou os testículos do irmão. Em seguida, publicou o vídeo na sua conta com 7 milhões de seguidores. E também carregou em denunciar a polícia ao publicar. Só depois de fazer tudo isto é que se dirigiu alegremente para o quarto do hospital. Neste momento, estou numa zona de moradias de luxo conhecida em Modu. A moradia com jardim de milhares de metros quadrados à minha frente. É a minha nova casa com Shen Yan. Olhando para a moradia familiar mais estranha à minha frente, sinto uma mistura de emoções. Na vida passada, depois do casamento, vivi aqui durante 6 anos inteiros. Durante esse tempo, servi a família de Shen Yan com todo o meu coração, mas não obtive nenhum respeito, apenas uma dolorosa traição e armadilha. Depois de fechar os olhos e acalmar-me, abri lentamente os olhos e caminhei em direção à zona de moradias. Chegando ao portão, estendo o polegar e pressiono a fechadura de impressão digital. A autenticação de impressão digital falha. Rio de mim mesmo. Como na vida passada, tento inserir a senha na minha memória. Com um clique, o portão abre-se lentamente. A imagem da nova casa na minha memória aparece mais uma vez à minha frente. Quando vejo a foto do casamento colocada no centro da sala de estar, uma aura violenta espalha-se instantaneamente por todo o meu corpo, fazendo-me querer destruir tudo aqui. A razão que me resta está a reprimir a violência no meu coração. Neste momento, só quero arrumar as minhas coisas rapidamente e ir embora daqui. Caminho até ao escritório frio no 2º andar. Lá estão guardadas todas as minhas coisas. Na vida passada, a partir do dia do casamento, eu e Shen Yan descansamos em quartos separados. Ele na nova casa. Eu no escritório. Ambos vivemos as nossas vidas sem nos intrometermos um no outro. Fecho a porta do quarto. Tirei as calças do smoking e os sapatos de couro que estava usando. Este conjunto de roupas foi Shen Yan quem me comprou como traje de casamento, mas só soube depois que esta roupa foi comprada por Shen Yan para outro homem, e só me deram porque o outro homem não a quis. Depois de trocar para um conjunto de roupas casuais, peguei uma pequena bolsa e desci as escadas. De pé na espaçosa sala de estar, fiquei em silêncio olhando para a cidade familiar à minha frente. Na vida passada, nos 4 anos após o casamento, Shen Yan me negligenciou ao extremo, passando a noite fora casualmente. Quando eu perguntava algo, recebia uma repreensão severa, dizendo que ele havia se casado comigo apenas por causa de um decreto dos mais velhos, e que éramos apenas um casal legal, sem nenhum sentimento entre nós. Disse que eu não tinha o direito de apontar o dedo para ele como marido. Ao mesmo tempo, seus pais e irmão me desprezavam. Eu os cuidava com todo o meu coração, mas eles apenas me tratavam como um servo. Com o tempo, meu coração também esfriou. Depois, para o bem dos negócios das duas famílias, eu suprimi meus sentimentos e mantive esse casamento falso. Mas depois descobri que ele não era desprovido de sentimentos, ele gostava de outra pessoa que se parecia muito comigo. Só naquele momento percebi que eu era apenas um substituto. Aquele homem era o amigo de infância de Shen Yan, que o conhecia desde os 8 anos de idade. Aos olhos de Shen Yan, essa pessoa era cheia de qualidades, leal, sincera, calorosa e amigável. Tinha um caráter nobre, enfim, era a agregação de todas as qualidades do mundo. Mas foi esse, aos olhos de Shen Yan, amigo de infância de caráter nobre, que forçou as pessoas a fazerem empréstimos, levando-as a pular de um prédio. Mesmo depois do meu casamento, ele repetidamente procurava oportunidades para drogar e atordoar Shen Yan. Fui eu quem repetidamente o impedi. E arruinei aquela ação sórdida. Mas toda vez que Shen Yan acordava, bastava que aquele homem dissesse algumas palavras para que Shen Yan acreditasse em suas palavras e se virasse para me insultar e repreender.
Mas quando eu reuni as provas concretas e as coloquei na frente dele, aquele homem apenas disse algumas besteiras e Shen Yuyan acreditou. Ele até disse que eu estava o incriminando e que ia ligar para a polícia para me dar uma lição. E eu pensei que aquela vida de casamento opressiva continuaria de forma monótona e sem intercorrências. Mas as coisas mudaram mais tarde. No 5º ano após o casamento, Shen Yuyan ficou doente. Ele estava muito doente, câncer de fígado. A quimioterapia era muito dolorosa. Naquela época, Shen Yuyan já não tinha mais a beleza de antes. Sua aparência esquelética fez meu coração. O coração doía silenciosamente, mesmo a pessoa mais insensível, após 5 anos de palavras sujas na mesma cama. A vida em comum não pode ser indiferente, mas seus pais e irmão podem. Ele estava deitado na enfermaria. Seus pais e irmão estavam do lado de fora, discutindo para onde ir passear depois que ele morresse. Ninguém cuidava dele doente, e aqueles olhos outrora frios e charmosos tornaram-se cinzas e sem vida. Aquela Shen Yuyan, uma amiga de infância de caráter nobre, não veio vê-lo no hospital uma vez sequer. Ele me disse que tinha ido para o exterior, mas eu o vi em uma boate perto do hospital, segurando 2 mulheres glamourosas vestidas de forma reveladora. Naquele ano eu estava muito cansado, seus pais e irmão só sabiam comer, beber e se divertir, eu tinha que administrar os assuntos da empresa e cuidar dele. A mente de uma pessoa com câncer não é muito saudável, e de vez em quando tem pensamentos suicidas, eu tinha que encontrar maneiras de aconselhá-lo todos os dias, xingando, espancando. Histérica, eu suportei tudo. Ele não aguentou nem 6 meses. E metade do meu cabelo ficou branco. Finalmente, a beleza glacial foi finalmente derretida por esta minha bola de fogo. Após 5 anos de casamento, Shen Yuyan pela primeira vez chorou em meus braços como uma criança. Ele disse que não queria morrer, que ainda queria ter um bebê adorável. Eu fiquei com o coração partido, puxei-o para meus braços e disse-lhe solenemente: enquanto eu estivesse vivo, ele nunca morreria. Após 1 ano de quimioterapia dolorosa, as coisas finalmente melhoraram. Uma fonte de fígado foi encontrada, era eu mesmo. Foi depois de uma tosse com sangue acidental que descobri que podia doar metade do meu fígado para Shen Yuyan, diante de uma esposa sofrendo. Não hesitei, não disse nada, nem queria que ela se preocupasse. Manti todos em segredo e fiz a cirurgia silenciosamente. Recuperado e saudável, ele voltou a ser belo como antes. E a maneira como ele me tratava também era diferente do passado, íntima e apegada. E os dois começaram a planejar ter um filho. Eu sorri feliz. Naquela época eu pensava que após 29 anos de espera, finalmente o encontrei, embora após a cirurgia eu sentisse dores por todo o corpo com frequência por causa da falta de metade do fígado, mas contanto que eu pudesse ver seu sorriso, eu sentia que tudo valia a pena. Que pena que 5 anos e meio de companhia não se comparam àquele. Com 2 ligações telefônicas falsas e hipócritas, Shen Yuyan voltou ao seu estado original, e o amor ilusório desapareceu completamente. Tudo voltou ao normal, e sob a proteção repetida de Shen Yuyan, a audácia daquele Dadada tornou-se cada vez maior. As ações tornaram-se ainda mais desenfreadas, até que, juntamente com Egibo, aqueles meus parentes, e com a ajuda de Shen Yuyan, me mataram. E antes de eu renegar a vida passada, a última cena que vi foi Shen Yuyan parada na frente daquele Dadada, olhando para mim com desgosto, enquanto aquele Dadada estava atrás de Shen Yuyan, olhando para mim com desdém, com os olhos cheios de sombras. No dia em que morri na vida passada, era precisamente o meu 30º aniversário. Neste momento, um toque de campainha familiar tocou do lado de fora da porta, libertando-me das memórias dolorosas. Era Shen Yuyan que tinha voltado. A porta abriu-se ligeiramente, e uma bela mulher de cabelos compridos entrou carregando uma peça de roupa. E Xiu, aquelas palavras que você disse hoje no local do casamento. O que significam? O que significa você querer romper o noivado comigo? E também, quem mandou você xingar meus pais? Você ainda bateu nos seus pais no local do casamento? Eu acho que você realmente enlouqueceu. Você não tomou seus remédios antes de sair hoje? E, quem te deu a audácia de jogar no chão a roupa que te dei? Diante de Shen Yuyan, que disparava como uma metralhadora assim que entrou, eu não tinha nenhuma lembrança. Ao ver esta mulher fria novamente, só senti um perigo extremo. Shen Yuyan viu o desgosto nos meus olhos. E um fogo maligno surgiu instantaneamente em seu coração. E Xiu, você ousa me olhar assim depois de fazer essas coisas estúpidas? Você ainda é um homem? Afinal, para quem você comprou?
Ao ouvir meu tom furioso, Shen Yuyan ficou atordoada por um momento e disse com alguma consciência pesada, do que você está falando? Claro que comprei para você, comprei para mim. Hehe. Eu olhei para ela com desprezo. Shen Yuyan, você está tratando os outros como idiotas? Você realmente pensa que eu não sei que aquela peça de roupa na sua mão é para o Mingyi? Shen Yuyan, que nojo. Shen Yuyan, que teve seus fatos revelados. Ficou furiosa de vergonha, e uma chama de raiva acendeu-se instantaneamente em seu coração. Ela não esperava que eu ainda ousasse me irritar com ela. Sob a raiva, as palavras que Shen Yuyan disse foram ainda mais ameaçadoras. Eu comprei para o Mingyi, e daí? Você não se compara a ele. E, para onde eu vou, o que te interessa? Quem você pensa que é para me dar ordens? Eu ri, olhando para ele com um olhar frio. Shen Yuyan, com que direito você faz isso? Desfazer o que você fez comigo? Com que direito você faz isso? Shen Yuyan, presente no local, mal podia acreditar no que estava ouvindo. Xiu, eu sou sua esposa, por que não posso te controlar? Eu ri sarcasticamente, que esposa maravilhosa, no dia do casamento. Fugir na frente de tantas pessoas, você se acha digna de ser minha esposa? Shen Yuyan, consciente de sua culpa, suavizou o tom, eu tinha uma emergência. Não foi de propósito que fugi do casamento. Ao ouvir isso, eu disse friamente, sua emergência era ir ao aeroporto levar sapos que o Mingyi alimentou com suas próprias mãos. Shen Yuyan, você me dá nojo. Ao ouvir isso, Shen Yuyan arregalou os olhos e perguntou incrédula, você está me seguindo? Te seguindo? Esse tipo de coisa não é óbvia. E eu te seguindo? Xiu? Shen Yuyan gritou furiosamente, você é apenas meu marido perante a lei, não há sentimentos entre nós. Você não tem o direito de se intrometer na minha vida. Eu ri ironicamente, é verdade. Eu não tenho o direito. Então, por favor, me deixe passar, eu vou embora. Shen Yuyan, de salto alto, bloqueou meu caminho. Não vai a lugar nenhum. Hoje você não vai sair daqui sem esclarecer as coisas. Minha expressão se fechou. Shen Yuyan, você é apenas minha esposa perante a lei, não há sentimentos entre nós. Você não tem o direito de me machucar pessoalmente. Agora, suma da minha frente. Eu não tenho o direito? Shen Yuyan ficou tão furiosa que seu rostinho ficou pálido. Xiu, seu canalha, eu sou sua esposa legitimamente casada. Como não tenho o direito de te controlar? Então, eu, que estou entrando com você no salão de casamento, tenho o direito de te controlar? Shen Yuyan, sem palavras com minhas próprias palavras, não sabia o que dizer em seguida. Eu olhei para Shen Yuyan, que estava muda e perplexa. Senti apenas uma grande ironia no meu coração. Já chega, senhorita Shen. Você pode continuar esperando aqui. Depois que eu for embora, não importa quantos lobos famintos você atraia, ninguém se importará. Ao ouvir isso, o rosto de Shen Yuyan ficou pálido de raiva. Eu não atraí lobos famintos. Eu a olhei friamente. Eu não me importo. O quê? Shen Yuyan ficou atordoada ao ouvir isso. Olhando para mim inacreditavelmente, com perplexidade nos olhos, Xiu. O que você quer dizer com isso? Exatamente o que eu disse, Shen Yuyan. Nós vamos nos divorciar em breve. Depois do divórcio, depois que eu for embora. Você pode fazer o que quiser, eu não me importo nem um pouco. Acabou entre nós. Eu disse friamente, peguei minha pequena bolsa e estava prestes a sair. Não, você não pode ir. Shen Yuyan, usando seus saltos finos, estendeu a mão para bloquear Xiu. Você vai esclarecer as coisas. O que você quer dizer com acabou entre nós? Yuyan, eu a olhei com desdém. Shen Yuyan, apenas ouça e esqueça. Acabou entre nós. Simples assim. Ao me ouvir dizer isso, Shen Yuyan começou a chorar. Xiu, como você pode dizer essas coisas para mim? Você jurou me amar para sempre. Você se esqueceu? Eu esqueci. Meu rosto estava assustadoramente sombrio. As palavras cheias de força fizeram Shen Yuyan tremer de medo. As coisas que eu te disse antes estão todas canceladas. Nosso relacionamento está cortado para sempre. Não haverá mais conexões entre nós no futuro. Agora você entendeu? Ouvindo o meu tom, Xiu. Shen Yuyan se sentiu um pouco nervosa. Xiu, o que aconteceu hoje foi um pouco precipitado da minha parte. Eu não deveria ter te deixado para trás para me despedir de Ming Hui, mas ele está prestes a ir para o exterior. Depois desta viagem, ele nunca mais voltará. Nós somos amigos de infância há tantos anos. Eu não podia simplesmente não me despedir dele, certo? Yuyan,
Eu estava com preguiça de prestar atenção nela, contornei-a e estava prestes a sair. Vendo isso, Shen Yunyan entrou em pânico e se ajoelhou na minha frente, implorando amargamente. Ye-Xiu, eu realmente não tenho nada a ver com Ming-Hui. Por que você não pode me ouvir dizer uma palavra? Você ainda é um homem? Minha paciência já estava esgotada, minhas mãos já estavam cerradas em punhos naturalmente. Shen Yunyan, o que exatamente você quer fazer? E Shen Yunyan olhou para mim justificadamente. Você vai se desculpar comigo. Eu saí do local do casamento hoje. É completamente justificável. Você não deveria duvidar tanto de mim, nem me dizer essas coisas. Estou muito infeliz agora. Segundo, você deve pedir desculpas aos meus pais. Eles são seus mais velhos e em breve serão seus pais. Mesmo que eles dois não gostem de você. Você não deveria insultá-los na frente de tantas pessoas, fazendo-os perder a face. Se você ainda entende a razão, deveria se desculpar com eles. Terceiro, você deve pedir desculpas aos seus pais. Não importa o que eles tenham feito a você, eles são seus pais. Você não deveria bater neles. Se você ainda é uma pessoa, deveria ir se desculpar com eles. Quarto, você deve voltar ao local do casamento e anunciar para os convidados que tudo o que você disse hoje são bobagens, que você não tem intenção de se divorciar de mim. Shen Yunyan continuava falando sozinha, sem perceber que minha expressão estava se tornando cada vez mais sombria. Quinto, você deve ir ao hospital visitar Ejibo. Você não deveria tê-lo espancado assim, mesmo que não haja laços de sangue. Ele ainda é seu. Sexto, você deve telefonar para Mingyi e pedir desculpas, dizendo que você, com certeza morrerá. Peguei o vaso de flores à minha frente e o joguei violentamente no chão. O grito agudo de Shen Yunyan soou em meio ao som estridente dos cacos. Ye-Xiu, você está louco? O que você está fazendo? Shen Yunyan olhou para mim daquele jeito e involuntariamente recuou. Eu me esforcei para reprimir minha raiva. E disse friamente, Shen Yunyan, vou repetir mais uma vez. Você é apenas minha esposa legal. Não há sentimentos entre nós. Você não tem o direito de se intrometer nos meus assuntos. Se eu ouvir você me dar ordens de novo, não me culpe por ser indelicado. Shen Yunyan também ficou irritada. Ye-Xiu, eu te digo, hoje você deve fazer o que eu digo. Pedir desculpas a mim, aos meus pais, aos seus pais. E também a Jibo e Mingyi. Caso contrário, vou me divorciar de você. É mesmo? Eu zombei. Não é perfeito. Shen Yunyan, o cartório ainda não fechou. Pegue seus documentos. E vamos nos divorciar agora mesmo. Só então Shen Yunyan percebeu que era eu quem queria o divórcio. Então a aliança mudou de ideia. Não, eu absolutamente não vou me divorciar de você. As lágrimas escorriam de tanto rir. Shen Yunyan, você é realmente uma grandíssima. Shen Yunyan não podia acreditar no que ouvia. Ye-Xiu, você está me chamando de grandíssima? Shen Yunyan, você não é apenas uma grandíssima, mas também uma idiota cega. Ye-Xiu, não exagere. Não pense que eu não ousaria me divorciar de você. Shen Yunyan olhou para mim com raiva, seus olhos lentamente se enchendo de lágrimas. Shen Yunyan, você enlouqueceu? Eu sempre quis me divorciar de você, foi você que sempre adiou o divórcio. Shen Yunyan, se você realmente quer se divorciar, vamos agora para o cartório de registro civil. Não fique me incomodando aqui. Shen Yunyan lembrou do pedido do pai. Disse friamente, Ye-Xiu, eu te aviso. Eu absolutamente não vou me divorciar de você. Eu olhei para ela friamente, não importa se você quer ou não. Eu já decidi me divorciar de você. Depois que eu disse isso, peguei minhas coisas e saí. Shen Yunyan tentou me segurar quando viu isso. Eu a empurrei violentamente. Shen Yunyan foi jogada no chão com força. As lágrimas de Shen Yunyan quase saíram de tanta dor. Ye-Xiu, seu canalha! Parei no momento em que estava prestes a sair pela porta. Shen Yunyan, no segundo seguinte, uma linha. Eu sabia, você não consegue suportar me deixar. Ye-Xiu, me levante logo. Eu disse friamente, sem olhar para trás. Shen Yunyan, amanhã eu vou pedir para o advogado preparar o acordo de divórcio para você. Depois que você assiná-lo, nós vamos ao cartório de registro civil e tiramos o certificado de divórcio. Fique tranquila. Eu não vou pegar nada do que é seu. Ye-Xiu, Shen Yunyan estava chorando de frustração. Ye-Xiu, eu te aviso, eu absolutamente não vou assinar. Eu absolutamente não vou me divorciar de você. Não importa. A voz de Ye-Xiu estava fria, sem um traço de emoção. Não importa se você assina ou não, eu vou me divorciar de você.
Se você assinar, eu saio de mãos vazias. Tudo aqui é seu. Se não assinar, eu vou entrar com um processo de divórcio e dividir os bens com você. Quer assinar ou não? Você decide o que fazer. Depois que eu disse isso, saí e nunca mais olhei para trás. Saindo da vila em direção ao portão, sentindo-me aliviado, o dinheiro são palavras não ditas. Agora que tudo foi dito, sinto como se tivesse tirado um grande fardo das costas. E quanto a Shen Yunyan? Basta preparar o processo de divórcio. E quanto a Exil, amanhã vou procurar aqueles grandes feitos. Agora Shen Yunyan está sentada sozinha na sala de estar, chorando sem fôlego. Uma figura ligeiramente gorda entra repentinamente pela porta. Quando o incidente atinge Shen Yunyan, seus olhos mostram claramente Schadenfreude. Mas rapidamente ela assume uma postura de parente. Esse fingimento materno mal consegue disfarçar. Shen Yunyan. O que aconteceu com você? Shen Yunyan olha para sua melhor amiga Liu Xiaowei, que está entrando, com o rosto coberto de lágrimas. Wei, o que devo fazer? Exil está insistindo em se divorciar de mim. Liu Xiaowei recua discretamente, habilmente escondendo o brilho em seus olhos. Shen Yunyan. Não se preocupe. Primeiro me diga o que aconteceu. Shen Yunyan soluça e conta tudo o que Exil disse. Contando tudo para Liu Xiaowei, um brilho de alegria passa pelos olhos de Liu Xiaowei, mas no rosto ela assume uma expressão de raiva. Yunyan, esse Exil é ultrajante. Você só saiu por um momento. Para enviar alguns de seus parentes e amigos? O que há de errado com isso? Com que direito Exil diz isso? Ao ouvir isso, Shen Yunyan também assentiu, sentindo-se injustiçada. Wei, o relacionamento entre mim e Mingyi é inocente. Exil acredita que existe algo entre mim e Mingyi. Ele insiste em se divorciar de mim. Wei. O que devo fazer? Um traço de rancor passa pelos olhos de Liu Xiaowei, mas seu tom de voz se torna ainda mais gentil. Yunyan, não tenha medo. Esse Exil está apenas fingindo. Não preste atenção nesses truques dele. Ele está apostando que você não vai ceder, querendo que você se curve e concorde com ele. Eu já vi esse tipo de truque inúmeras vezes. Quem ele pensa que vai assustar? Ele não disse que vai enviar um advogado com o acordo de divórcio amanhã? Quando o advogado trouxer amanhã, você assina. Eu não acredito que esse cara realmente quer se divorciar de você. Então, espere até que ele se desculpe com você. Shen Yunyan ouve a cena repetidamente. As lágrimas param gradualmente. Sim. Eu também acho isso. Ao mesmo tempo, no primeiro hospital de Modu. Egibo, que estava todo enfaixado como uma múmia, lentamente abre os olhos sob o estímulo da luz. Vendo isso, Mei Yuan corre para a frente da cama do hospital. Filho, você acordou. Ye Kangmu e as irmãs também se aproximam. Olhando para a multidão que se aproximava, um traço de ressentimento brilhou nos olhos de Egibo, mas ele rapidamente o disfarçou. Mãe, irmãs, vocês estão todas aqui. Mei Yuan assentiu. Ouvimos que você se machucou, então sua irmã mais velha e as outras vieram correndo. Egibo respondeu, mãe, e o meu pai? Mei Yuan enxugou as lágrimas e disse, soluçando, seu pai, ele não aguentou mais. A dor da tatuagem e a impotência estão acompanhando para fazer um check-up completo. Um traço de irritação brilhou nos olhos de Egibo. Mãe, e o irmão Xiu? Vocês não o puniram, certo? Egibo agora queria muito ouvir sobre minha miséria. Em sua opinião, com o carinho desses idiotas pela família, eles certamente me espancariam até a morte. Ao pensar nisso, os cantos da boca de Egibo se ergueram inconscientemente. Gibo, não mencione mais aquele pequeno bastardo. Gi estava tão irritada que suas têmporas latejavam. Vendo Gi tão zangada, Egibo ficou exultante. Parece que Exil deve ter quebrado as pernas. Ha. Aquele bastardo será um aleijado de agora em diante. Sim, irmão Gibo. Gi também se aproximou. Não o mencione mais. Ele não é mais um membro da nossa família e Egibo não pôde deixar de comemorar em seu coração. Aquele bastardo finalmente foi expulso. A propriedade da família e será toda nossa no futuro. Ha. Yehanhan, com os olhos vermelhos de tanto chorar, disse, irmão Gibo, fique tranquilo. Mesmo que seus povinhos tenham sumido, você ainda é meu irmão. Tudo bem. Gibo estava tão feliz que quase quis dar cambalhotas na cama do hospital. De repente, ele percebeu agora mesmo um pequeno problema nas palavras de Yehanhan. O que você quer dizer com povinhos sumiram? Sétima irmã. O que você acabou de dizer? Yehanhan ficou surpresa e chorou ainda mais alto. Irmão,
Eu sei que é doloroso que seus ovinhos tenham sumido. Sikui ajudou Ekangmu a entrar, com uma expressão calma. Irmão, quando você foi trazido, seus ferimentos eram muito graves. Se não removêssemos aquelas duas coisas, você teria morrido. Ao ouvir isso, Ijibo de repente sentiu o mundo girar. Remover? Remover. 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 Ele sentiu essas duas palavras ecoando incessantemente em sua mente. No momento em que a voz retornou para Ijibo, Ijibo finalmente percebeu que havia se tornado muito forte. Com a tristeza vindo do coração, Ijibo soltou um lamento, vendo as irmãs e vindo confortá-lo. Foi o que Erranhan disse. Irmão Jibo, vou chamar a polícia agora e prender aquele Dadada para te ajudar a desabafar sua raiva. Foi Ekangmu quem entrou pela porta repreendendo furiosamente. Eu já disse antes que não era para chamar. Vocês estão surdos por acaso? Nesse momento, o instinto de chá verde de Ijibo por mais de 20 anos foi ativado novamente. Não, não precisa. Maltratar a irmã, o irmão Shio também foi descuidado, e só me machucou tanto assim. Eu estou bem, por favor, não chamem a polícia, por favor, não o batam. Ekangmu ainda não tinha falado, mas esse Ji e os outros não puderam se conter. Irmão, você é bom demais, nós absolutamente não vamos deixar você sofrer essa injustiça em vão. Depois de falar, pegou o celular e se preparou para chamar a polícia. Ijibo viu isso e se sentiu um pouco melhor em seu coração, esperando que esses idiotas chamassem a polícia. O irmãozinho Dadada deles provavelmente seria preso. E então? Eu vou gastar dinheiro para encontrar alguém lá dentro para matá-lo, ou então essa raiva em meu coração não vai passar. Não chame! Ekangmu estendeu a mão para derrubar o celular no chão, olhando com olhos cheios de sangue. Vocês estão todos surdos? Não ouviram o que eu disse antes? Quem ousar chamar a polícia, eu vou expulsar de casa. As irmãs viram o estado miserável de Ijibo e não se conformaram. Jibo já disse para não chamar a polícia. Vocês vão contra a vontade dele? Ouvindo essas palavras, as irmãs lançaram seus olhos para Ijibo. Jibo, você diz. Quer que as irmãs chamem a polícia para você? Irmão, não se preocupe com o papai. Diga o que quiser, contanto que você queira, eu vou chamar a polícia agora. Ekangmu ficou tão irritado que seus bigodes tremiam ao ouvir suas filhas tão desobedientes, enfrentando os olhares sombrios das irmãs e Ijibo queria concordar, mas se concordasse tão facilmente, então por tantos anos. O disfarce cuidadosamente preparado seria desmascarado por causa dessa curta frase. Pequena impaciência arruína grandes planos, para a vida feliz futura, e Ijibo, impotente, só pôde render os dentes e engolir a seco, e Ijibo, pela primeira vez na vida, odiou tanto sua vida de flor de lótus branca. O que estão fazendo aqui sendo sentimentais? Se alguém ousar mencionar a palavra polícia novamente no futuro, eu vou punir com as regras da família. Expulsem-no de casa, ouviram? Irmãs e, ajudem Ijibo. Com essa aparência inútil, ele estava tão furioso que só conseguiu acenar com a cabeça impotente. Ijibo ficou estupefato. Por que esses caras não estão seguindo o roteiro? Claramente, no passado, enquanto ele fizesse isso, eles tomariam a iniciativa de bater em Ishio. Para desabafar sua raiva, um ataque de raiva surgiu instantaneamente em seu coração, fazendo Ijibo tremer por todo o corpo. Ele não conseguiu mais se conter e começou a chorar em voz alta. Ao ver isso, esse Ji pegou na mão de Ijibo e disse: Ijibo, a irmã mais velha sabe que você é uma boa pessoa e não tem coragem de chamar a polícia para lidar com aquele idiota, mas as pessoas têm que pagar o preço por fazer coisas erradas. Não se preocupe, a irmã mais velha não vai chamar a polícia, mas também não vai deixar aquele idiota escapar impune. Você apenas fica no hospital e cuida bem de si mesmo nestes dias. Amanhã, a irmã mais velha vai trazer aquele idiota para se desculpar com você. A irmã mais velha cumpre o que diz. Ijibo se sentiu um pouco melhor então, e suas palavras ainda eram cheias de hipocrisia. Não precisa. Irmã mais velha, eu realmente não culpo o irmão Shio. Por favor, não o envergonhe. E esse Ji sorriu. Jibo, você não precisa se preocupar com isso, eu sei o que estou fazendo. Ao mesmo tempo, na área de vilas Yunchuan e Tianjiao, Bai Yan e Shen Weishan tinham rostos sombrios como a água, enquanto caminhavam para a vila xingando. Aquele idiota maldito. Na verdade nos fez esperar tanto tempo no local do casamento, desta vez devemos fazer aquele idiota ajoelhar-se na minha frente e se desculpar, ou então será difícil aliviar meu ódio. Os dois caminharam juntos até o portão da frente.
Pressionaram a fechadura de impressão digital e, no momento em que o portão se abriu, viram cacos de porcelana por todo o chão. Seus corações afundaram. Algo está errado. Parece que eles brigaram. Bai Yan ficou ainda mais ansiosa e gritou por toda a parte. Filha! Filha! Onde você está? Mãe! O que foi? Shen Yunyan desceu vestindo um pijama de seda preta. Com os olhos vermelhos, parecia que tinha acabado de chorar, vendo que Shen Yunyan estava sã e salva. O coração de Bai Yan se acalmou novamente. Filha, o que aconteceu? Você não pediu para aquele idiota se desculpar com você? Por que há tantos cacos de vidro no chão? Será que ele te bateu? Shen Weishan deu um passo à frente. Yunyan, aquele idiota concordou em não se divorciar de você? O rosto frio e charmoso de Shen Yunyan estava cheio de confiança, e o olhar em seus olhos havia retornado ao estado frio e charmoso de antes. Pai, mãe, Xiu está a jogar um jogo de sedução comigo. Ele continua a dizer que quer divorciar-se de mim, mas na verdade sempre soube que eu me curvaria perante ele. Não vou cair nessa. Shen Weishan franziu a testa. Filha, conte tudo o que vocês os dois disseram, tanto a mim como a tua mãe. Shen Yunyan acenou com a cabeça. Ela repetiu tudo ao casal Shen Weishan. Que audácia de Xiu! Que ousadia! Como ousa ele tratar a minha filha assim? Ela está farta de viver. Bai Yan revirou os olhos e cerrou os punhos sem parar. Como se quisesse dar 2 murros em Xiu agora mesmo. Filha, isto não pode ficar assim. Quando ela voltar, a mãe vai dar-lhe umas dezenas de estalos para te aliviar a raiva. O que mais preocupa Shen Weishan agora é se o casamento dos dois pode continuar. Filha, isto não pode ser tratado de ânimo leve. Embora esse Xiu não seja realmente a melhor escolha para marido. Mas ela continua a ser o jovem mestre da família Ye. Só se vocês os dois e a família Ye se unirem é que a nossa família Shen pode ultrapassar esta crise. Vendo Shen Yunyan franzir ligeiramente a testa, com uma expressão impaciente, Shen Weishan sentiu-se ainda mais ansioso. Filha, tens a certeza de que Xiu está mesmo a fingir contigo? Claro que sim. Percebi logo. Shen Yunyan ergueu o pescoço com orgulho, com um tom de certeza inquestionável. Os truques dela só enganam raparigas menores de idade. Quem é Shen Yunyan para cair na armadilha dela? Ela não me pode enganar. Shen Yunyan sorriu com uma confiança invulgar, como se tudo estivesse sob o seu controle. Shen Weishan sentiu-se muito mal. Se for mesmo como a filha diz, como é que aquele Xiu se teria disposto a partir esta tarde? Yunyan, este tipo de coisa tem de ser ponderado com cuidado. Pai, não penses demais. Xiu não se atreve a deixar-me. Perante a filha confiante. Shen Weishan também não disse muito mais. Estava a pensar em ir descansar quando de repente se lembrou de algo. Virou-se e disse com uma expressão séria, filha, amanhã, se aquele Xiu mandar um advogado trazer o acordo de divórcio, não assines de maneira nenhuma. Por quê? Bai Yan também gritou. Exato. Por que é que nos impedes de assinar? Será que queres que aquele Xiu nos passe por cima? Shen Weishan estava furioso. Olhou para Bai Yan e disse, o que é que tu sabes? Contanto que Yunyan não assine o acordo de divórcio. Tudo é decidido por nós, mas se a filha assinar e irritar aquele inútil. Se realmente planeia divorciar-se, não haverá volta a dar. Shen Yunyan abanou a cabeça. Em vez de leve e confiante, pai, você não entende. Se eu não assinar o acordo de divórcio, ela vai pensar que pode me controlar. Eu só assino. Se não for como ela espera, ela vai sentir que a situação está fora de controle. Então, este acordo de divórcio, eu tenho que assinar. Não só tenho que assinar, como também vou forçá-la a ir ao cartório de registro civil e divorciar-se de mim. Pode ficar tranquilo. Contanto que eu faça isso, ela certamente mostrará a sua verdadeira face. Até lá. Quero ver como ela vai me implorar. Eu quero que Xiu se ajoelhe e me implore. Só assim a perdoarei. Isso mesmo. Bai Yan exclamou ansiosamente com rugas nos cantos dos olhos. Shen Weishan assentiu. Filha, você está certa. Não ouça seu pai. Absolutamente não podemos deixar aquele canalha ter sucesso. Não é só um acordo de divórcio. Não precisa que ela redija. Yanyan, você redijam agora. Quando ela vier amanhã, deixe assinar diretamente. Veja se ela ainda se atreve a dizer essas palavras duras. Aliás, filha, lembre-se, certifique-se de que aquele canalha saia de mãos vazias. O carro e a casa que ela te deu, absolutamente não podem ser dados a ela. Quero ver amanhã, se ela ainda será tão dura quanto hoje. Sem esse dinheiro, vamos ver como ela ainda vai se exibir. Shen Yunyan sorriu docemente.
Mãe, eu entendi. Eu vou redigir o acordo de divórcio daqui a pouco. Você e meu pai também estão cansados de um dia inteiro. Descansem cedo. Se houver alguma coisa, conversamos amanhã. Baian assentiu satisfeita. Bom, lembre-se, faça como sua mãe disse. Amanhã. Contanto que você assine, ela definitivamente vai se ajoelhar e te implorar. Até lá. Você pode moldá-la como quiser. Eu não acredito que aquele canalha ainda possa desafiar o céu. Eu quero que aquele canalha se ajoelhe para mim e admita seus erros na minha frente. Ao ouvir a mãe e a filha cantando em uníssono, Shen Weishan saiu da sala achando que estava certo, mas sentiu que algo estava errado. Com um pouco de pânico no coração, ela ainda decidiu adicionar um seguro, assinando o acordo de divórcio. No entanto, depois de assinar o acordo de divórcio, vocês não devem ir ao departamento de assuntos civis. Por quê? Shen Yuimi olhou para o pai confusa. Pai, se eu não for ao departamento de assuntos civis, não há margem para negociação. Shen Weishan franziu a testa irritado. Eu não me importo com tanto. Enfim, você não vá ao departamento de assuntos civis amanhã. O acordo de divórcio foi assinado e não tem validade legal, mas se você for ao departamento de assuntos civis, se ele ficar impulsivo e pegar a certidão de divórcio com você, então vocês dois estarão legalmente encerrando o casamento, e não poderemos usar esse dinheiro. Você entende? Shen Yunia mostrou impaciência. Pai, não fique pensando besteiras. Yixiu definitivamente não vai se divorciar de mim. Se não houver nada, vou subir para descansar primeiro. Ainda tenho que ir trabalhar na empresa amanhã. Shen Yunia saiu do quarto antes que Shen Weishan terminasse de falar. De manhã cedo. O ar está fresco. Yixiu abriu os olhos e olhou para o teto branco. Levou 2 segundos para perceber que ainda estava vivo. Lavar e escovar. Trocou para um terno casual e aqueceu no micro-ondas o café da manhã que comprou ontem à noite. Depois de usar, saiu de casa. Hoje não só vai acertar as contas com a família Ye, mas também vai se divorciar de Shen Yunia. Muitas tarefas. O táxi parou do lado de fora da área de vilas no centro da cidade, passando pelo portão. Caminhando pela estrada familiar, as flores e plantas em ambos os lados formam uma paisagem. O cenário permanece o mesmo. Mas a pessoa não é mais a mesma de antes. As cenas de rua familiares ao redor me fazem cair em memórias dolorosas. No dia em que completei 16 anos, o mordomo me encontrou logo após a aula e me informou que eu era o jovem mestre da família Ye. Após a confirmação, entrei em um Audi A6 e cheguei a esta área de vilas. 2 Rolls Royces pretos estavam estacionados em frente à porta. Naquela época eu não percebi. Qual era o problema com isso? A família de 13 anos na vila dilapidada é muito mais importante do que qualquer carro quebrado. Eu me esforcei para reprimir as lágrimas que estavam prestes a cair, querendo usar um sorriso caloroso, para enfrentar a família que não via há muitos anos, mas depois de entrar em casa, o que vi foi uma família inteira. Sentado à mesa de jantar, para desfrutar de uma refeição juntos num ambiente alegre, ele decide cumprimentá-los. Mas parece que eles não o ouviram, e continuam a desfrutar da comida despreocupadamente. Talvez a voz dele estivesse muito baixa. Naquele momento, ele aumentou o volume da voz, mas em troca recebeu uma repreensão severa de meio an e um. Tapa forte, os punhos cerrados com os nós dos dedos esbranquiçados. As memórias dolorosas faziam a minha cabeça latejar. Quando a dor diminuiu, uma aura assassina avassaladora tomou conta de todo o meu corpo. Cheguei à mansão da família e, depois de me acalmar, soltei lentamente os punhos. Toquei a campainha da porta. Neste momento, na mesa de jantar de madeira Onguali, Ye Kangmu, com um gesso no braço. Estava sentado na cabeceira da mesa, segurando um jornal com uma mão, com um rosto sombrio e expressão preguiçosa. Nas notícias financeiras recentes, todos na família Ye tomavam um pequeno almoço sem ânimo, e Yan Junho lembrou-se de ontem. Do pontapé forte que ele lhe deu, e ficou furiosa a ponto de enlouquecer. Apenas Ye Luolin estava de bom humor. Antes de adormecer ontem à noite, Ye Luolin verificou a sua conta de vídeos curtos, o vídeo curto que ela publicou no hospital. Já tinha 300 mil likes, e esta manhã, quando viu, já tinha 2 ou 3 milhões de visualizações. E esse número continua a subir. O velho não me deixa chamar a polícia e nega, mas ainda assim consigo vingar-me daquele idiota. Além disso, mesmo que eu não chame a polícia, será que a polícia não o vai prender? Eu marquei a polícia ontem à noite. Estimo que esse vídeo ainda possa aumentar 1 milhão de seguidores para mim. Ao pensar no futuro brilhante, Ye Luolin estava simplesmente emocionada demais, cada um com os seus próprios pensamentos.
A sala de estar ficou ainda mais silenciosa. Din-dong, a campainha tocou suavemente. Todos na família lhe olharam para a porta. Tia Liu, vá ver quem é. Sim, senhor. Tia Liu caminhou a passos curtos até a porta. Olhou atentamente pelo olho mágico, e de repente arregalou os olhos. Senhor, é o jovem mestre que voltou? Gibo voltou. As irmãs da família e entreolharam-se, olhando com perplexidade. Gibo ainda não está no hospital? Como é que ele voltou de repente? Meio Anil levantou-se apressadamente e correu para a porta. Como é que Gibo teve alta do hospital sem me dizer? As 3 irmãs também se levantaram, preparando-se para receber Gibo. Tia Liu, ao ver as pessoas acorrerem, explicou rapidamente. Senhora, quem está lá fora não é o jovem mestre Gibo, é o jovem mestre Xiu. Mei Yuan tocou o assunto com cuidado e, em uníssono, interromperam o que estavam fazendo. Ótimo! Ele espancou meu filho até esse ponto, e ainda se atreve a voltar. Mei Yuan parecia estar arregaçando as mangas, pronta para a briga. Ele não disse que queria cortar todos os laços com nossa família e? O que ele está fazendo aqui agora? Yan Jun olhou friamente para a porta e disse sarcasticamente, será que ele quer voltar atrás? A campainha tocou novamente. Lu Lin olhou para a porta, e por alguma razão, sentiu um alívio repentino. O tom de sua voz também se tornou um pouco mais suave, mas as palavras ainda eram duras. Aquele grandíssimo obviamente sabe que errou. Vamos puni-lo fazendo-o ajoelhar do lado de fora por um dia e uma noite, deixá-lo tomar chuva para aprender uma lição e depois espancá-lo até a morte. Para acalmar Gibo. Não, Mei Yuan. Yan Jun e Han Han gritaram ao mesmo tempo, aquele grandíssimo machucou meu filho daquele jeito. Como eu poderia deixá-lo escapar tão facilmente? A campainha tocou pela 3ª vez. O intervalo entre os toques da campainha foi quase a metade do anterior, o suficiente para ver o estado de espírito extremo da pessoa de fora. Vendo isso, um sorriso venenoso apareceu no canto da boca de Yan Jun. Eu vou mandar aquele grandíssimo para a prisão. Vou deixá-lo comer comida de prisão por alguns anos. Eu não quero disciplinar aquele grandíssimo, vou deixar Yudin discipliná-lo. Certo, a 4ª irmã está certa. Han Han assentiu animadamente. Aquele grandíssimo machucou o irmão Gibo, ele deveria ter sido mandado para a prisão há muito tempo. A única razão pela qual eu não chamei a polícia ontem à noite é porque o papai não queria. A campainha tocou pela 4ª vez. É isso que vamos fazer. Yudin cerrou os dentes e disse, depois que ele for mandado para a prisão, mamãe vai encontrar alguém lá dentro para continuar a acabar com ele. Ele fez Gibo perder sua capacidade de ter filhos, não podemos deixá-lo escapar assim. Temos que fazê-lo experimentar a mesma coisa. Não! Ye Kangmu jogou o jornal no chão e se levantou, olhando furiosamente para todos na família Ye. Eu disse para não chamar a polícia, e é isso que vocês vão fazer. O que eu disse ontem à noite? Vocês jogaram tudo no lixo. Pai! A campainha tocou pela 5ª vez. Pai! Yudin e os outros encararam Xiu com ferocidade, depois voltaram para a mesa de jantar para persuadir Ye Kangmu. Marido! Você não pode ser tão tendencioso com aquele grandíssimo. Gibo ainda está deitado no hospital. Ele está lá fora agora, querendo pedir nosso perdão. Se você não der uma lição para esse tipo de grandíssimo, ele não vai reconhecer seus erros. Yan Jun também persuadiu. Pai, você acredita? Não importa o que façamos com ele, mesmo que o espancássemos até a morte, ele não faria um som. Ye Kangmu olhou para Yan Jun, expressando seu profundo ceticismo. Yan Jun, no entanto, interpretou isso como a concordância de Ye Kangmu. Yan Jun aproveitou o momento e persuadiu, pai, contanto que o enviemos silenciosamente para a prisão. Isso absolutamente não afetará a empresa. Além disso, ele quebrou seu braço. Você não quer dar uma lição nele? Com a maneira como ele agiu ontem, sem lei e sem ordem, ele vai causar um desastre mais cedo ou mais tarde. É melhor mandá-lo para a prisão e dar uma lição a ele. Din-dong. A campainha tocou pela 6ª vez. Pai, ouça sua 4ª irmã e as outras. Você não viu como aquele jovem mestre está ansioso? Ele tocou a campainha tantas vezes. Ele definitivamente está com medo. Ye Kangmu também hesitou um pouco. Din-dong. A campainha tocou pela 7ª vez. Ouvindo o toque urgente da campainha, Ye Kangmu finalmente deixou de lado todas as suas preocupações, voltando àquela aparência arrogante e complacente. Tudo bem, que seja do jeito de vocês desta vez. Depois que este jovem mestre entrar, vocês vão espancá-lo severamente e depois mandá-lo para a prisão.
Talvez a sombra que pesava em seu coração tenha desaparecido, e Kangmu recuperou o apetite. Venham. Vocês podem se sentar primeiro e comer este mingau. Deixe aquele jovem mestre esperar lá fora. Deixe-o tomar um pouco de chuva e aprender uma lição. A mãe e as filhas responderam em uníssono. Sentaram-se novamente. Desta vez, cada um comeu com um apetite especial, e olharam para a porta com um olhar engraçado, esperando que Yeshio entrasse na sala e implorasse por piedade. Din-dong. A campainha tocou pela 8ª vez. Tia Liu estava parada na porta, dizendo com dificuldade, Senhor, senhora, por que não deixar o jovem mestre Xiu entrar primeiro? Há algo que não pode ser dito em casa? Tia Liu. Ye Kangmu disse severamente, vá fazer seu trabalho. Este assunto não precisa da sua intervenção. Este é um assunto de família. Tia Liu assentiu impotente. Olhou para a porta com um pouco de culpa e caminhou lentamente para a cozinha. Ela também estava melancólica. Claramente, o jovem mestre Xiu é o filho biológico deles. Mas por que eles são tão odiosos? Tia Liu suspirou. Entrou na cozinha e não queria mais sair para ver esta família cruel. Din-dong. A campainha tocou pela 9ª vez. As pessoas à mesa de jantar riram ainda mais felizes. Mãe, olhe. Aquele irritante não aguenta mais. 7ª irmã, não mencione aquele irritante. Estou a comer, não quero ouvir coisas nojentas. Pronto. Bebam logo o mingau, daqui a pouco ainda vamos bater em alguém. Ye Kangmu disse com um olhar arrogante. Ok, comam rápido. Agora vamos deixar aquele irritante ficar um pouco lá fora, e depois vamos lidar com ele. A sala de estar caiu novamente em silêncio. Todos aguardavam ansiosamente o banquete que estava por vir, mas depois de um tempo, a música não começou. As pessoas na sala de estar olhavam para o velho Yi de vez em quando. Será que aquele irritante fugiu? Acompanhado por um estrondo ensurdecedor, a porta se soltou da moldura, como um tapa. Caiu diretamente sobre a mesa. A enorme porta esmagou tudo sobre a mesa comprida. O povo da família Yi olhou para a porta incrédulo. Neste momento, eu coloquei meu pé direito com uma expressão sinistra, olhando para todos os presentes e gritando. Eu toquei a campainha 9 vezes. Vocês, irritantes, estão surdos? As poucas pessoas da família Yi que foram ao casamento viram. E não puderam deixar de tremer. Ye Kangmu franziu a testa, sentindo uma pontada de ansiedade. A arrogância original desapareceu num instante. Apenas a velha Yi Han, que não tinha ido ao casamento, levantou-se furiosamente. Gritando alto, Yi Xiu, seu irritante. Não só espancou o irmão Jibo até aquele ponto, mas também está a causar problemas aqui de manhã cedo. Você é um irritante sem disciplina. Hoje vou disciplinar você, seu irritante malcriado e ignorante das regras. Enquanto dizia isso, Ye Han balançou os braços e correu em minha direção. Han, não se meta nisso. Mei Yuan gritou assustada para impedi-la, mas já era tarde demais. Com um estalo, o som alto de um tapa ecoou por toda a vila. Todas as pessoas da família Ye e os empregados presentes ficaram assustados. Em seguida, viram Ye Han, que tinha corrido, sendo lançada para trás com um tapa meu. No momento em que seus pés deixaram o chão, a confusa Ye Han sentiu 2 correntes quentes a sair do seu nariz. Han, as 3 mães e filhas de Mei Yuan exclamaram em voz alta, simplesmente não conseguindo acreditar no que estava a acontecer diante dos seus olhos. O som do tapa ainda ecoava nos seus ouvidos. A mente de Ye Han estava uma confusão. Ye Han levantou a cabeça. 2 linhas de lágrimas de repente escorreram e ela gritou histericamente para mim, seu irritante. Atreve-se a bater. Antes que as palavras maldosas pudessem ser ditas, o rosto pequeno e delicado de Ye Han foi chutado por mim novamente. Ao ver isso, as pessoas da família Yi ficaram tão assustadas que tremiam, e ninguém se atreveu a avançar. Ye Han estava no chão, lutando para levantar a cabeça, olhando com olhos rancorosos. Bater, bater, bater. Eu vou te matar. Vou te matar. Eu varri os membros da família Ye com o olhar, caminhando lentamente com o rosto frio em direção a Ye Han, que estava como uma poça de lama. O som pesado dos passos fez Ye Han acordar instantaneamente, rugindo tremendo. Bater, bater, bater. Você, o que você vai fazer? Não chegue perto. Eu fiquei de pé olhando para Ye Han de cima, e pisei diretamente no rosto de Ye Han. O sangue pingava naquele rosto fedorento, esfregando no chão, o grito miserável de Ye Han. Sempre ecoava na sala de estar. Eu me inclinei e olhei para Ye Han e disse, Ye Han, você,
que tem voz mas não é gente, hoje eu vou te ensinar como ser gente de verdade. Iehanhan, para se referir aos outros, você deve chamá-los pelo nome. Em vez de bater, bater, bater. Assim que as palavras caíram, eu chutei diretamente a barriga de Iehanhan novamente. Iehanhan soltou um grito e bateu na mesa comprida antes de parar. Han. A mãe e as filhas de Meio-Aniwan só então acordaram do terror e rapidamente levantaram Iehanhan. Ixil, esse bater, 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 é sua irmã. Como você pôde usar tanta força? Irmã? Eu olhei friamente para esses bater, bater, bater. Que tipo de irmã chama o próprio irmão de bater, bater, bater? Meio-Aniwan ficou sem palavras por um momento, sem saber como refutar Ixil. Ixil, seu bater, bater, bater. Não se esqueça, foi você quem disse ontem que ia cortar todas as relações conosco. Então agora não somos mais seus irmãos. Chamar você de bater, bater, bater não é nem um pouco demais. Ieanjun repreendeu com raiva como um balão de porco. Falando assim, o que você disse realmente não é demais. Eu apertei meu queixo, fingindo concordar e acenando com a cabeça. Você sabe que não é demais, seu bater, bater, bater espancou sua própria irmã até esse ponto. Você deve se desculpar com sua própria irmã. Matar crianças, já que ele não é minha irmã. Então, o que há de errado em eu espancá-lo? Por que eu deveria me desculpar com esse bater, bater, bater sem educação? Ou será que, em seus ouvidos, bater, bater, bater é uma palavra muito maravilhosa? Bater, bater, bater. Ieanjun abraçou Iehanhan com os olhos cheios de raiva. Ixil, se você ousa espancar sua própria irmã até esse ponto hoje, eu definitivamente não vou te deixar em paz. Eu definitivamente vou te mandar para a prisão. Tanto faz. Eu sorrio descuidadamente. Se você acha que pode me mandar para a prisão, então sinta-se à vontade para tentar. Neste momento, Iekangmu, segurando o braço quebrado, está na frente dos dois. E pergunta com uma expressão sombria, Ixil, você não queria romper os laços conosco? Então, o que você está fazendo aqui hoje? Vindo mostrar sua força na nossa frente? Ou quer que vejamos o quão extraordinário você é? Iekangmu, não se superestime. A opinião de vocês não vale nada para mim. Então, o que você quer fazer voltando? Eu olhei para a direção escura abaixo da escada. Anseng disse. Eu vim aqui para pegar o que é meu por direito. Não há nada seu aqui. Iekangmu acenou com a mão bruscamente, sem um mínimo de... Tudo aqui é propriedade da minha família e aí não tem nada a ver com você. Agora, suma daqui imediatamente. Eu avancei lentamente, encarando Iekangmu friamente. Iekangmu, você realmente acha que as coisas da sua família são tão boas? Para ser honesto, aos meus olhos, todas as pessoas da sua família são um monte de esterco fedorento, muito menos as coisas que vocês usaram. Elas só podem ser jogadas em um poço de esterco. Ouvindo isso, Iekangmu perguntou em voz alta, então, o que você quer ao voltar? Eu quero pegar tudo que trouxe para esta casa. Além disso, eu varri todos da família Ie com o olhar. Eu quero romper todos os laços legais com todos vocês. Você está sonhando. Os olhos sombrios de Iekangmu estavam cheios de ferocidade. Eu te digo, eu absolutamente não vou concordar em romper os laços com você. Não pense que pode se separar da nossa família e se sustentar sozinho. Não fique aqui fantasiando. Ouvindo isso, eu ri com raiva. Iekangmu, você, velho, está ficando senil. Meu registro de domicílio foi transferido por vocês no dia em que me casei com Shen Yunian. Em outras palavras, eu já sou uma pessoa com outro registro de domicílio. Eu já me sustento sozinho. Agora, o que você vai usar para me impedir? Sua cara de pau? Iekangmu estava tremendo de raiva, apontando para mim por um longo tempo, incapaz de dizer uma palavra. Eu fiquei parado no lugar, encarando friamente Iekangmu, cujo rosto estava sombrio. Nesse momento, um cheiro de queimado e um estrondo vindo de fora do jardim fizeram com que todos no local exclamassem involuntariamente. A fumaça repentina e o cheiro acre fizeram com que todos da família franzissem a testa. Fiquei surpreso por um momento. De repente, pensei em algo. Meu rosto mudou. Empurrei Iekangmu e corri em direção à porta dos fundos. Os presentes estavam a imaginar, seguindo-me avidamente enquanto eu corria para o jardim. Logo vi um monte de lixo a arder ali, uma pilha de fogo a fumegar com roupas velhas, detalhes amarelados, brinquedos caseiros danificados e um diário grosso.
Aquilo era a coisa mais preciosa para mim, um presente de aniversário do falecido diretor do orfanato quando completei 12 anos. E esse Gi, o que estás a fazer? Presente de aniversário que a nome da pessoa me deu. O que será que ela está aprontando? E esse Gi virou-se lentamente, olhando para mim friamente. Seu grande, grande, grande. Essas coisas sujas que você trouxe, assim como você, não merecem ficar na nossa família e... Grande, grande, grande. É melhor você ir comigo hoje. Antes que esse Gi terminasse de falar, eu me atirei ao fogo, tentando desesperadamente resgatar as coisas. Esse Gi ficou momentaneamente atordoada, mas aquele calor logo se transformou em indiferença venenosa. Ignorei a invasão do calor e estendi a mão diretamente para o fogo. Queria tirar aquelas coisas, mesmo suportando a queima das chamas, resgatando-as à força. Mas no final, apenas consegui resgatar metade de um diário carbonizado. Todo o resto já tinha sido reduzido a cinzas. As minhas mãos também foram queimadas durante o resgate. Feridas de queimadura esbranquiçadas e grandes bolhas substituíram a pele originalmente lisa. Embora as minhas mãos tremessem constantemente, eu relutava em abrir aquele meio diário carbonizado. Apenas baixei a cabeça e abracei o diário com força, sem dizer uma palavra. As pessoas da família e viram esta cena e sentiram-se muito aliviadas. E Han, cujo rosto estava inchado, ainda mais revelou um sorriso feliz. Deixe você, seu grande, 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 me bater. Bem feito. E esse Gi ainda mais disse com um desdém frio. Grande, grande, grande. Então, você também tem momentos de tristeza. Quando você bateu em Egibo, você pensou em como ele se sentiria triste? Bem feito. Isto é apenas um pequeno castigo para você. Agora, vá imediatamente para o hospital e ajoelhe-se em frente ao leito de Gibo e cante para ele. Caso contrário, eu te espanco até a morte hoje. Eu não respondi, apenas baixei a cabeça e perguntei friamente. Por quê? Por que você tem que destruir a coisa mais preciosa para mim? Por que vocês têm que me tratar assim? Eu só queria pegar o que era meu. Por que vocês tinham que destruir tudo? Eu levantei a cabeça. Abrindo meus olhos vermelhos de raiva, rosnei furiosamente. Por que vocês mentiram para ele? Eu gosto, disse esse Gi com indiferença, com pleno escárnio em suas palavras. E Shio, você não queria romper relações conosco? Eu permito que você faça isso. E esse Gi zombou, pegou 2 contratos e jogou na minha frente. Aqui estão 2 acordos de rompimento de relações. Contanto que você assine, você e nossa família e não terão mais nada a ver um com o outro. Você não pode pegar um centavo do dinheiro da família e aí, vai assinar ou não? Eu abaixei a cabeça, deixando as gotas de chuva geladas caírem sobre minha cabeça, apenas enfiando lentamente metade de um diário nos meus braços. Levantei-me silenciosamente, vendo que eu não falava, e esse Gi sorriu com desdém. Ela disse em um tom sarcástico, eu pensei que você, Shio, era tão incrível. Você não disse palavras tão cruéis e decisivas antes? Por que você não assina agora que pedimos que você assine? Eu sabia que você, Shio, estava nos enganando e sempre cobiçando a propriedade da nossa família e... Se você realmente quisesse romper relações, teria ido embora há muito tempo. Por que esperar até hoje? Agora você ainda diz que quer romper relações conosco. Que bobagem! Hipócrita! Coração de lobo, pulmão de cachorro. Criar um cachorro é melhor do que criar você. As pessoas da família e atrás dela ouviram as palavras de esse Gi. De repente perceberam. Shio, não pense que você pode nos enganar ficando em silêncio. Seus pequenos truques podem enganar outras pessoas, mas não funcionam comigo. Eu vou contar até 3. Eu vou te expulsar hoje, custe o que custar. Eu quero ver o que você, Shio, pode fazer. Eu ainda não disse nada, apenas cerrei meus punhos inconscientemente. E esse Gi sentiu que tinha tudo sob controle. Ela cruzou os braços, colocou o acordo em seus braços e levantou o nariz triunfantemente, com uma expressão altiva. Ela disse como se estivesse dando esmola. Shio, você não quer assinar, não é? Você não quer ir embora, hein? Haha, se você quer que eu concorde em deixá-lo ficar na família tudo bem. Agora, você vai imediatamente para o hospital e se ajoelha na frente da cama de Gibo. Ajoelhe-se, dê tapas na sua própria cara e implore que ele te perdoe. Então você deve aleijar suas próprias mãos e depois ir ao hospital para fazer uma vasectomia. Contanto que você faça tudo isso, eu posso considerar a possibilidade de deixá-lo ficar na família e te dar um pedaço de pão. O que, você quer ou não? Meu corpo treme violentamente.
Ainda não minta. Dadada. Você não está me ouvindo dizer tantas coisas? Vendo que eu a ignorava, Esigi estendeu a mão para bater em mim. Você ainda ousa fingir que é surdo-mudo. Hoje eu vou te espancar até a morte, disse Esigi, levantando o braço. Assim que o braço foi levantado, um soco pesado e feroz rasgou o vazio como um raio, atingindo severamente o rosto arrogante e fedorento de Esigi, derrubando-a no chão. Sigi! Meio Aniwan e suas filhas exclamaram e quiseram correr para frente no momento seguinte. Mas, vendo minha expressão sombria, eles pararam hesitantes. Lentamente, levantei a cabeça. Caminhei lentamente em direção a Esigi, enquanto Esigi ainda a repreendia com aquele tom altivo. Mesmo que já estivesse gaguejando, Dadada, você ousa me bater. Hoje eu vou espancá-lo até a morte. Fiquei na frente de Esigi sem dizer nada. Apenas me inclinei e desferi um soco após o outro, atingindo severamente o rosto de Esigi. Os socos pesados e violentos, um após o outro, cada um atingindo a carne. Esigi ainda conseguia se defender 2 vezes e amaldiçoar algumas vezes no início, mas com um soco pesado após o outro que eu desferi. Esigi rapidamente ficou sem forças e só conseguiu deitar lá e apanhar passivamente. Um soco pesado foi desferido com força. As queimaduras em minha mão se abriram novamente, e as bolhas fervilhantes estouraram completamente. O punho que eu desferi ficou ensanguentado. O sangue que fluía incessantemente, o rosto delicado, nobre e bonito de Esigi já estava esfolado e lacerado. A dor intensa fez com que Esigi não tivesse mais a arrogância anterior. Seu coração já estava cheio de terror. As pessoas da família ainda não haviam se recuperado do estado de torpor. Depois de não sei quantos socos, finalmente me cansei, quando o punho atingiu pela 3ª vez. No braço levantado por Esigi, a dor da colisão dos ossos me fez despertar gradualmente. Retirei meu punho vermelho sangue, endireitei-me lentamente e olhei para a bola encolhida aos meus pés. E Esigi, tremendo, sem um traço de pena em seus olhos. E Esigi, as coisas que você me fez hoje, eu vou me lembrar para sempre. Eu não vou. E Esigi revelou um olho de dentro de seu braço, olhando para mim aterrorizada. Não precisa mais pedir desculpas. E Esigi, você não gosta de destruir a proteção dos outros? Então eu vou brincar com você até o fim. Eu, Eshil, juro que vou destruir cada coisa verdadeira que pertence a Esigi. Entre nós, a partir de hoje, será uma luta até a morte. O estrondo ensurdecedor do trovão veio dos céus. Como se o céu estivesse reconhecendo o juramento de Eshil. Eshil, ajude-me. Meio Aniwan só então percebeu, repreendendo em voz alta. Meio Aniwan, como se estivesse possuída, correu para o gramado. E abraçou Esigi em seus braços. Sigi, como você está? Você está bem? Esigi se escondeu assustada nos braços de Meio Aniwan. Meio Aniwan viu sua orgulhosa filha mais velha se transformar nisso, e olhou para mim com raiva, gritando. Eshil, que monstro! Por que você bateu na sua irmã mais velha? Ela só queimou algumas coisas velhas suas. Você a bateu assim? Você ainda é humano? Eu não deveria ter te dado a luz. Eu, Meio Aniwan, não tenho um filho como você. Que você tenha uma morte horrível. Suma daqui! Olhando para Meio Aniwan, que estava com o coração partido e lágrimas escorrendo pelo rosto, senti uma onda de tristeza. Que amor maternal completo! Então ela também tem tanto amor maternal. Então por que eu não recebi nem um pouco? Ha 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 ha! Que piada! Se eu não tivesse morrido uma vez, provavelmente continuaria preso na armadilha do afeto familiar e da responsabilidade, sem ousar resistir por toda a vida. Tia é maior que os pensamentos. Eu não tenho mais nenhum interesse em prestar atenção em Meio Aniwan. Eu me viro para ir embora. De repente, meus pés pisaram nesses 2 acordos perdidos. Os acordos manchados de sangue vermelho vivo eram tão chocantes. Lentamente me abaixei para pegar esses 2 documentos. Com certeza, um sorriso zombeteiro apareceu no canto da minha boca. Verdadeiramente digno da família e... essa atitude é realmente reveladora. As condições no acordo de rompimento de relações são muito atraentes. Esigi realmente queria que eu renunciasse a todos os direitos de herança e também devolvesse tudo o que recebi da família e... incluindo o dinheiro que meu avô falecido me deu quando estava vivo. Eu superestimei o limite moral desses caras. Eu olhei friamente para Esigi. Não me bata! Não me bata! E Esigi encolheu-se nos braços de Meio Aniwan, implorando sem parar. Eu ignorei as súplicas de Esigi, apenas murmurando sombriamente. E Esigi,
Eu não vou assinar este acordo de rompimento de relações. Ye Kangmo ouviu isso e se sentiu aliviado. Apressadamente aproveitando a oportunidade para apontar para Ye Xiu e repreender. Filho rebelde, já que você não quer romper relações conosco, então por que você espancou sua irmã mais velha até esse estado? Essa é a sua irmã mais velha, seu maldito. Você tem consciência? Ye Kangmu. Meu nascimento repentino assustou Ye Kangmu. Ye Kangmu inconscientemente recuou um passo. Filho rebelde, o que você quer fazer? Ye Yanjunho e Ye Luling também recuaram inconscientemente um passo. A reação da família Ye, silenciosamente registrei em meus olhos. Não dei atenção a Ye Kangmu. Não me interpretem mal. Eu ainda digo a mesma coisa. Eu, Ye Xiu, quero cortar todas as relações com vocês, da família Ye. Ye Yanjunho ficou furiosa ao ouvir isso. Você quer cortar todas as relações conosco? Então assine. Por que você não assina? Observando, joguei fora e abri o acordo, colocando-o na frente de todos. Com meus dedos ensanguentados, apontei para o local da assinatura. Olhem com atenção, aqui só tem o nome de Ye Siji. Ye Luling estava muito intrigada. Olhando para mim, perguntou cautelosamente, Ye Xiu, o que você quer dizer com isso? Não quero dizer nada. Varri os olhos sobre todos da família Ye. E disse sem o menor sentimento, eu disse, quero cortar todas as relações com vocês, da família Ye. Olhei para Ye Siji, que estava encolhido em um canto, e apontei novamente para o acordo. Além dele, Ye Siji. Faltam 8 assinaturas aqui. Quando todos vocês da família assinarem, venham me procurar novamente, caso contrário, eu não vou assinar. Ye Kangmu e algumas mulheres ficaram com a pressão arterial nas alturas de raiva, mas não podiam fazer nada. Mei Yuan, no entanto, sentou-se na chuva e contou por um tempo. De repente, levantou a cabeça e perguntou, por que faltam 8 nomes? Não deveriam faltar 9 nomes? Eu sabia o que Mei Yuan estava pensando e dei-lhe um olhar frio. Quando digo família Ye, não incluo aquele bastardo do Ijibo. Eu não tenho nada a ver com aquele bastardo, nem preciso cortar relações com ele. Miserável! A família Ye ficou furiosa ao ouvir essas palavras. Cale a boca! Mei Yuan levantou-se furiosa e me deu um tapa. Bastardo! Ainda ousa insultar o meu, vou te matar. Tendo desferido tantos socos pesados, eu já estava um tanto exausto. E não consegui desviar. O tapa violento de Mei Yuan atingiu meu rosto com força. Bastardo! Peça desculpas a Jibo agora mesmo, ou eu vou. Derrubado no chão perto de Ye Siji, Mei Yuan, com o rosto inchado e vermelho, olhou para mim incrédula. A dor no rosto deixou Mei Yuan frenética. Você me bateu? Você me bateu de novo? Eu sou sua mãe. Como você ousa me bater? Cale-se. Eu me inclinei, abaixei a cabeça, levantei a mão para bater e disse com a voz contida. Mei Yuan, esta é a última vez. Se você ousar me atacar de novo, não será apenas um soco, uma coisa tão simples. Eu me endireitei lentamente. Joguei o contrato na frente de Mei Yuan. Reúna as 8 assinaturas restantes e entre em contato novamente. Caso contrário, não me ligue. Depois de dizer isso, me virei e saí, sem hesitar. Ye Kangmu e os outros me observaram caminhando em direção a eles, sentindo-se nervosos. Ye Xiu, o que você quer fazer? Eu olhei friamente para eles. Não prestei atenção a essas perguntas tímidas e não respondidas, apenas continuei andando para fora. Os outros gradualmente abriram caminho, inconscientemente me dando passagem. Ye Yanjun olhou para minhas costas se afastando. Ela estava tão irritada que seus olhos ficaram vermelhos e ela rugiu em voz alta. Ye Xiu, você não vai escapar hoje. Eu vou chamar a polícia e te mandar para a prisão. Eu não prestei atenção, apenas continuei andando para frente. Ye Luolin me olhou, sentindo-se desconfortável. Ela não pôde deixar de perguntar, Ye Xiu, por que você se tornou assim? Jibo, irmã mais velha, 7ª irmã. Mãe e pai são todos seus parentes. Por que você os machucou tanto? Você não tem um pingo de consciência? Ao ouvir isso, parei, me virei em silêncio e olhei vagamente para Ye Luolin, que estava com o rosto quente. Perguntei friamente, Ye Luolin, desde que fui adotado pela família Ye aos 16 anos. Já se passaram 8 anos. Como vocês me trataram nestes 8 anos? Você não sabe que fui espancado por vocês tantas vezes que fiquei paralisado no chão, incapaz de me mover. Naquela época, por que você não falou por mim? Ou você só acha que eu ter permissão para ser intimidado por vocês é ter consciência?
Eu olhei friamente para Eluolin e perguntei, agora? Eu também quero te perguntar, você está cega e não consegue ver o abuso que sofri? Você é surda e não consegue ouvir as surras que levei? Você tem consciência? Você ainda é um ser humano? E Eluolin ficou sem palavras por um momento. Em desespero, disse aleatoriamente, tudo o que fazemos por você é para o seu bem. Você viveu em um orfanato por 13 anos. Você adquiriu maus hábitos de fora. Se não o disciplinarmos, você aprenderá bem. Tudo isso é para o seu bem. Quando batemos, foi porque estávamos desapontados. Com certeza, ouvindo a defesa de Eluolin, os membros da família e que antes estavam com medo, tornaram-se novamente justos e confiantes. Seus olhares para mim estavam cheios de hostilidade. O olhar ressentido era como se estivessem me dizendo que eu não sabia o que era bom para mim, retribuindo bondade com ódio. Para o meu bem, e Eluolin? Vocês são tão hipócritas que me dão nojo. Eu não adquiri nenhum mau hábito no orfanato. Nos 13 anos no orfanato, eu sempre fui representante dos alunos na escola. Mesmo que eu tenha adquirido alguns maus hábitos, é sua responsabilidade. Eu poderia ter recebido a melhor educação de elite desde criança. Tudo isso foi arruinado por alguém. Quem foi? Eu dei um tapa forte em Eluolin. Quem me fez ser abandonado aos 3 anos e finalmente ser enviado para um orfanato?